Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que não é uma Ux, mas é uma Aux. Thaís Aux. Muito bom. Piada, ela veio já pronta. Não, já pra tava mim. ali, né? Ela veio já tava empacotada. Quando eu vi o nome dessa raça, ela quando eu li pra a mim, sinopse, tem, né? Quem são os Ux? Eita, pera lá. Será que, então, se você é essa corruptela do Ux, será que eu sou o outro? Porque são sempre dois? Não, mas olha só, Ux tem dois, mas Aux tem um só. Ah, é verdade. Sou eu. É verdade, até porque não, eu não tenho sobrenome. É verdade, mas eu cara. tenho o seu sobrenome. É verdade, cara. Pessoas, nós hoje aí, vocês já sabem bem, né? Que viemos aqui para revisar o finale da 11ª temporada. Esse The Battle of Runscore of Pra mim Kolos. é Avenue Kolos até hoje. Não, Runscore of Kolos. Sim, que foi aí... Eu tô lendo. Ah, sim, é porque difícil. eu não gravei esse nome. Pra mim sempre vai ser Avenue Kolos. Mas é aquele finale, cara, que ele é diferente. Assim, se eu tivesse que resumir em uma palavra, seria diferente. Diferente. Ele não é ruim, ele não é o melhor de todos, mas ele é diferente. Tal qual essa temporada foi diferente em relação a tudo que a gente já ele viu acompanha até o agora. ritmo do que a gente viu até agora, né? Sim, sim. Então, é a continuação de um arco que não teve. Então... Olha só. Promessas aí que houveram quando a temporada tava pra começar, de que ia ser uma coisa serializada. Exatamente. E não foi. É. Porém, a gente teve, pelo menos, aí o fechamento do arco do vilão principal, que é o Tim Shaw, Exatamente. né? A gente sabe que são as consequências dos atos dele lá em The Woman Who Felt Worth, que são fechadas aqui. Isso. E eu acho que foi um fechamento ok, assim, de novo, pra uma primeira temporada, tá valendo, tá dentro do ritmo que essa temporada teve, como você bem falou. Exatamente. Beleza, então vamos aí partir pra esse review. Lembrando que, como todos os reviews da 11ª temporada, esse da BRCast está sendo patrocinado aí pelos nossos amigos do Crackle. Exatamente. Né, que trouxeram aí esses 10 episódios, né? A 11ª temporada. Exclusivamente pro Brasil. Com certeza. Esperamos que eles tragam também aí o especial de Ano Novo. Tomara que esse Crackle. Não deixa a gente Traz na o mão especial de Ano Novo, Exatamente. Resolution pra gente. Sim, mas antes de partirmos aí pra Rascal of Kolos, temos que passar ali na nossa casa de correio. Claro. Pra tirar as cartinhas da semana, que teve gente que teve até mais tempo de mandar, porque esse podcast saindo um pouquinho depois. É verdade, teve um dia da mais. Comic-Con. Sim, é então verdade. Vamos lá, vamos puxar as cartinhas, depois a gente já passa, já vai pra Avenida Kolos já. Vambora! Então vamos aí para nossa sessão de e-mails dessa semana, que é sobre o episódio da semana passada, que é It Takes You Away, Sim, na que verdade? Que foi um episódio que era assim, a gente não tava esperando nada, porque era um daqueles episódios que o título não dizia nada. Pois é. E foi muito maneiro. Porém... dividiu águas aí, teve muita gente que achou muito ruim o desfecho, né? Isso. Essa altura do campeonato, se você tá ouvindo esse podcast sobre o Battle of Razav Kolos, você já passou pelo It Takes You Away. Então você sabe do grande visor de água, que é o sapo, O né, cara? sapo, né? E esse sapo o grande elefante branco, ou melhor, sapo na sala. O grande sapo verde na cadeira, né? Na cadeira. Que fez com que metade aí, não metade certinho, né? A gente fala que é metade, mas fez grande parte aí dos fãs achar uma porcaria e a outra grande parte achar genial, né, cara? Isso, inclusive, foi tema do nosso encontrão na CCXP. Exatamente. O sapo veio à tona nesse momento, né? Porque o sapo foi polêmico. Sim, em Doctor Who, os sapos são polêmicos. Exatamente. Não é verdade? Então, puxa aí a primeira carta de hoje, da onde é, quem mandou, sabe como é que é? A primeira cartinha de hoje eu não sei de onde é, porque ela não falou, mas é da Sara Souza. Sim, então vai lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, seus lindos, como estão? Espero que bem. Cansado, minha voz está... Estamos cansados. Nossa voz está meio estranha, porque a gente, inclusive, pede desculpas, né? Mas acontece uma vez por ano. Bom, eu amo escrever pra vocês sempre que um episódio me deixa com muitas opiniões e coisas pra dizer. E foi exatamente isso que It Takes You Away despertou em mim. Eu amo quando episódios, principalmente em Doctor Who, tem clima de mistério. Quando você vai assistindo e fica genuinamente apreensivo com as coisas e com o clima à medida que os acontecimentos vão vindo. Sim. E fazia tempo que a série não me fazia sentir isso. Ah, entendi. Então ó, que legal. Ela tá da galera que curtiu, né? Ela gostou. Todo o cenário e a criatura naquela caverna me passou muito a vibe dos filmes dos anos 80 e de O Labirinto do Fauno, que é um filme que eu gosto muito. Tá. Ok. Não assisti esse filme que eu tenho medo, tá, Sara? Desculpa, já vou falar aqui. Não, tenho medo. Não, o Fauno, tenho um pouco de medo. É estranhão. Mas, você viu o lá do Homem-Peixe? Do Homem-Peixe eu vi. O que é o do Monte das da Água Águas. Negra?
É o... Das águas. A forma da água. A forma da água. É nível forma da água, cara. Então Del tá. Toro, não dá Tenho nada medo, não. tenho medo. Não dá, não tem teto, tranquilo. Os momentos da doutora foram ótimos. Aquela fala dela de eu amei mais, eu perdi mais, foi lindo e me transportou na hora pro discurso do 11, né, 11º doutor em Rings of Akaten. Sim, inclusive, cara, teve uma... Eu vi rodando no Twitter esses dias agora, uma pessoa que pegou essa cena e colocou um tema do Murray Gold. Eu não sei olha aí. se foi o do Rings of Akaten, de certo aí esse, ou se foi algum do 10º, assim, Ai, daqueles que momentos bacana, épicos dele. né? Mas, cara, dá um outro clima. Dá Não que seja ruim. Não, é muito foi bom lindo, dali, eu adorei. Mas dá um outro feeling, assim, porque né, Entendi. a diferença da pegada do Murray Gold, que é uma coisa mais orquestrada, maior, orquestrada. pra uma coisa do que aí o Do Sigur Aquinola tá Aquinola, fazendo, né? que é mexe mais com sintetizador e tudo mais. Eu também Não vi. que eles tenham usado sintetizador, mas é um pouquinho diferente do Murray Gold. Não, é diferente mesmo a pegada. E eu também lembrei de Rings of Akaten, porque o 11 também, eu adoro esse discurso do 11º, eu acho ele maravilhoso, um dos momentos mais altos, assim, um dos melhores episódios, inclusive, da era dele. E, nossa, quando a doutora começou a falar aquilo, também me deu esse sentimento. Mas foi um pouquinho menor, só. A pegada porque não foi tão alto, né? Porque o lance do Rings of Akaten é que ele fala coisas parecidas, né? O lance de eu tenho mais que eu coisas pra perdi você mais, consumir, eu perdi mais. isso. Mas é pra uma entidade gigante. Esse é um negócio ali que a doutora não sabe nem direito o que é. Se ele é tanto uma ameaça assim, se ele... Na real, ela descobre que ele só não queria ficar sozinho, né? Isso. Então é uma ameaça diminuta, né? Isso, com certeza. O Graham com a Grace foi lindo e triste ao mesmo tempo. Isso de trazer entes queridos de volta sempre me toca muito, porque pra mim também seria quase impossível abandonar a ilusão da volta de alguém que eu amo. Acho que todos os seres humanos, né, têm isso. Sim, tipo, sim. ia ser difícil abrir mão. Por mais que o Graham soubesse ali, né, que não era a Grace de fato. Ele fala no final, né? Não era ela. Era ela. Falsa, mas é foda, né? É foda, a imagem da pessoa, a voz da pessoa, Nossa, os trejeitos, tudo. Nossa senhora, né? Deus me livre. Aí ela fala, ó, a cena do sapo. Amei demais a opinião de vocês. Ela é porque Team foi Sapo. exatamente o que eu pensei. Ela é Team Sapo. Foi uma coisa que encaixou muito com a forma de deuses e universo e etc. E além de ser muito Twin Peaks, que é uma série que eu também amo, Sabe né? uma coisa que o Sapo, né? Ele lembrou nesse episódio, que eu acabei não falando no podcast passado. Eu falei, né, sobre C.S. Lewis, a gente falou um pouco sobre A gente Game, falou. Mas eu fiquei pensando depois e lembra, é muito uma pegada de Terry Pratchett, cara. O Terry Pratchett tinha essas maluquices também, Entendi, eu não li o Terry Pratchett. A tartaruga gigante, o mundo que mora na tartaruga. Que legal. Tipo, o Terry Pratchett, ele tinha essa sci-fi fantasia, essa coisa É fantasia, loucona, super, né? Eu adoro essas coisas. Sim. Aqui, voltando pro e-mail dela. Quando eu vi algumas pessoas dizendo que foi bobo, pensei, mas gente, isso é Doctor Who. Foi exatamente o que falaram lá no encontro, inclusive. Tipo, isso é Doctor Who, gente. O que vocês estão esperando? O Ryan chama no Graham de vô. Que desenvolvimento lindo. Não aguentei e chorei sim. É o ponto alto do episódio. Alguém aqui também chorou, não vou falar quem foi. É que eu tenho coisa com a avó. Talvez tenha sido o Fred. Como Será? um todo, Talvez. achei esse episódio um dos melhores da temporada e minha nota é Capaldão também. Beijo nos dois corações A de maioria vocês. das notas foi 12 mesmo. Pois é, cara. Lá na Comic Con a gente teve, né, como a Thaís falou, esse foi um dos assuntos lá do encontrão. Isso. Muita gente falando super bem e tal, mas tiveram pessoas também que falaram que não curtiram, que achou ruim, mas deram boas justificativas. Do Isso. Tipo, poderia... inclusive tem um e-mail que a gente recebeu, não sei se vai entrar, que a pessoa comentou assim, tipo, a gente... É levado todo esse lance de que o Solitrato ele se torna uma pessoa importante pra alguém, aí a doutora fica e não vira ninguém importante pra ela. Poderia ter sido, sei lá, a Susan ou alguma pessoa do passado dela que a gente não Solitrato conhece. atraiu o Eric com a mulher, o Graham com a mulher. Por que não a doutora com alguém importante, Sim, né? sim. Pois é. Que inclusive que levou a gente a pensar quando a gente leu esse e-mail sobre... Poderia ter sido, inclusive, a mulher do End of Time, que tampa o rosto, que até hoje é um mistério. Sim. O time não podia ter aproveitado esse gancho. E colocado, tipo, ela aparecendo ali, aquela atriz, e a gente descobrisse que essa atriz, essa senhora, né, velhinha, ela é a tal da quinta avó que a doutora
tanto falou que gostava, ia ser maravilhoso, ia ser maneiro. Mas, porém, mesmo com isso sendo genial, eu curti o sapo, sim. Eu também curti o sapo, com certeza. O próximo e-mail é da Dani Lima. E o título do e-mail é O presente que esta doutora e o Crackle me deram. Legal. Olha só. Maneiro. Olá, Thaís e Fred. Eu não podia deixar essa temporada acabar sem escrever novamente pra vocês. Legal. Uma reincidente. Pois é, escrevi uma primeira vez logo que descobri o podcast e venho acompanhando desde então. Legal. Primeiro vou contar o que estou achando da temporada. Honestamente, não estou amando. Não me levem a mal. Adoro a Jodie e adoro a versão dela do Doutor. O fato dela ter regenerado mulher, os Companions. Porém, acho que foram muitas mudanças de uma só vez. Tipo com o 11º, mas dessa vez com o fato da Doutora mudar de gênero. Até a fotografia e a direção estão diferentes. Ótimas, mas diferentes. Sei que Doctor Who é fundamentalmente sobre mudanças, e é por isso mesmo que eu adoro a série. Porém, com tantas mudanças, acho que ficou faltando um fiozinho de familiaridade pra gente puxar e continuar. Tá, entendi. Ela não é a única, né, que sente isso. Muita gente tá sentindo que, por exemplo... É o feeling mesmo, o feeling físico da série, as cores, as músicas, sim, né? Ontem mesmo a gente tava lá na Comic Con, né? Surgiram vários papos lá, né? Papo no Encontrão, e a gente encontrou o JP. Beijo, JP! Já gravamos com ele no Bolsa Nerd, sim, inclusive, super gente fina. E ele chegou pra mim e falou, cara, esse é o momento que eu falo que eu não tô curtindo tanto a temporada. Ele tinha me falado isso também no Twitter. Tô gostando, mas ao mesmo tempo tem algo que eu não sei dizer. Que não tá familiar, né? Tipo, eu tô gostando, mas tem alguma coisa que pra mim, que não tá soando como Doctor Who, isso tá me incomodando. Eu tô vendo, eu tô achando a Jodie incrível. Tem episódios legais, mas tem alguma coisa que eu não sei explicar. Que é o que a Dani falou aqui no e-mail, né? Pois é. No entanto, apesar de ter diversas críticas, gostei muito do último episódio. Concordo com o Fred de que este foi o episódio mais Doctor Who dessa temporada. Sim. Eu adoro as bizarrices do universo de Doctor Who, incluindo Hans bizarras falando em cima de uma cadeira branca. Mas essas são apenas críticas de uma adulta chata e cheia de opinião. Deixe-me contar pra vocês o presente que a Doutora e o Crackle me deram. Tá. Quando eu soube que o Crackle ia passar a temporada, assinei na hora. E quando soube que teríamos episódios dublados, pensei, posso mostrar por meus filhos. Eles têm 8 e 6 anos e ainda não acompanham séries e filmes legendados. Ok. E eles adoram Doctor Who. Vivem me pedindo pra ver a doutora e volta e meia conversamos sobre como o doutor era homem e agora mulher. Sobre como ele resolve tudo conversando, viagens no espaço-tempo, como ele morava em Gallifrey. Eles fazem todo tipo de pergunta. Quando é o aniversário do doutor? E querem uma chave de fenda sônica, porque sempre levam bronca quando mexem nas minhas. Afinal, são os brinquedos da mamãe. Olha só. Gostei, Dani. Maravilhosa. Criação de filho, você está fazendo correto. É, isso aí. Pra resumir, eu esperava outra coisa dessa temporada, mas este presentão foi totalmente inesperado. Danem-se os roteiros corridos, as pontas mal amarradas. Essa família aqui ama Doctor Who e vai continuar assistindo até a 100ª regeneração do Doutor ou mais. Um grande abraço, Dani Lima. Cara, que maneiro. Gente! Eu curti demais esse e-mail, porque é muito tipo, é uma família. Ai, né? Gente. São duas gerações. É pra mostrar que é uma série familiar. Não, sim, com certeza, mas assim, é o lance de ser um ritual familiar. Do tipo, olha, eu não sei se eles viram no dia que saiu, mas tô falando que sim. Não, mas sim. Olha, domingo, hora de sentar e assistir Doctor Who. E tipo, parar o que tava fazendo, sentar a família na frente da TV ou do computador, enfim. E assistir a parada juntos. Juntos! Que gostoso! Sei, cara, é uma experiência. Pra mim escutar cara. Isso, sabe? E é muito legal a gente ver a importância da dublagem, né? Porque muita gente critica a dublagem. A dublagem é uma opção que tem que existir. Sim. Você não precisa ver. Sim, às vezes ela não é pra você. É pra essas crianças que não conseguem acompanhar, gente. Criança não sabe ler direito ainda. Pensa assim, eles estão podendo ver a doutora, cara. Você que critica a dublagem cegamente, eu não estou dizendo em momento nenhum que a dublagem é melhor que o áudio original, nesse caso. Claro não que é. Não é. Claro que não. Mas pensa que o dia que você tá criticando a dublagem hoje, mas já teve um dia na sua vida que você precisou da dublagem pra ver alguma coisa que você gosta hoje. Pois é. Às vezes você hoje, sei lá, gosta de Star Wars. E você viu a primeira vez quando você era criança e não tinha agilidade pra ler a legenda enquanto via? Todo mundo já passou por isso. E você usava da dublagem como essa rodinha da bicicleta, entendeu? Olha, a gente que é dessa geração quase trintona, pós-trintona, quantos filmes a gente não viu na sessão da tarde que eram todos dublados? Sim, cara. A nossa referência de cultura pop vem da dublagem, né? Sim. Todos os desenhos, TV Cultura, gente, é tudo dublado. E vale também lembrar que esse estúdio de dublagem, né, o The Kitchen,
ele teve nesses problemas no começo da temporada, teve a gente falou bastante aqui. Todo o podcast a gente falava, teve todo um movimento dos fãs, e aí quando eu falo fãs em âmbito geral, todos, não só a gente, todo mundo. Os fãs da série, sim. Falava no Twitter, a gente falava no podcast, falava no Twitter, no Facebook. E, assim, que tá ruim a dublagem, precisa. Nomes grandes da dublagem entraram no meio disso também, né? Isso. Mas teve o caso do Guilherme Briggs, que chegou e falou também no Twitter sobre. Sim, com certeza. E o estúdio se posicionou, né? A gente sempre fala, toda semana tem reuniões com o Crackle. Sim. A gente reportava pra eles, reportava pra BBC. E aí, eu não vou saber ao certo qual dos dois lados, acredito que é BBC, né? Porque é mais contato direto com o estúdio. Isso. Chegou e pediu redublagem, tanto que a gente tem, os termos foram trocados. Houveram alguns problemas, eles começaram a traduzir o que estava certo, que era doutora como doutor, mas, pois é. Mas tiraram as traduções livres, malucas, deram uma corrigida em algumas coisas. Mantiveram o original, né, na maioria das vezes. Então, legal, né, um estúdio que soube ver as críticas e falar, não, legal, vamos melhorar, vamos mudar. Tá perfeito? Tá 100%? Não tá. A gente tem o problema do eu sou o doutor quando é uma mulher falando. É a doutora, mas de qualquer forma, eu achei que assim, eles melhoraram mais do que eles desmelhoraram. Eu entendeu? acho que o mais importante nesse processo todo foi eles terem ouvido as críticas e estarem dispostos a melhorar e a mudar. Tipo, não, beleza, vamos mudar. Dispostos? Eu nunca Dispostos, né? Quer dizer, eu estou ouvindo o que o público quer. Isso é muito importante. Eu acho que assim, é de pouquinho mesmo. E essa dublagem, por mais capenga que tenha sido em alguns pontos, ela teve essa importância, como é o caso aí da Dani. É maravilhoso, gente. A gente não pode tirar a importância da dublagem para pessoas que simplesmente não conseguem ler a legenda por milhões de motivos. Não são só crianças, né? Tem pessoas com desabilidades que acabam precisando disso. E não tem por que criticar. A gente tem mais que espalhar Doctor Who para a maior quantidade de pessoas possível. Exatamente. E para as crianças, principalmente. Sim. Eu acho, assim. Para as futuras gerações. Porque essa temporada também tá sendo bem para elas. Então é legal, assim, direcionar. Tem muita morte, mas tá. Mas faz parte da vida, ué. Crianças têm que lidar com morte também. Às vezes, né, tem umas mortes pesadas também. Não, eu sei, sim, mas não, eu entendi, faz parte, tô né? brincando. Faz parte. Sim. Então, é isso, esses foram os nossos e-mails de hoje. Muito obrigada para todo mundo que mandou e-mail. Veio bastante também desse episódio. Sempre tá vindo muito, né? E do finale, como essa semana é excepcional, né? Normalmente o DWRcast sai na segunda-feira. Hoje ele tá saindo, né? Essa semana tá saindo um pouco mais tarde, por conta da Comic Con. E já tá chegando muito e-mail. No dia mesmo, Maria. a gente tava lá na Comic Con, já tinha acabado o episódio e já tava chegando. Sim, então, não tem jeito. Mas de qualquer forma, o seu e-mail talvez possa ser um lido, mesmo você não tendo mandado ainda. Porque a gente vai fazer a semana que vem, vamos ter aí o apanhadão da temporada, vamos falar sobre o saldo geral da temporada após o término dela. E aí você pode mandar o seu e-mail revisando Battle of Raskor Avkolos. E você tem que mandar para podcast@drwhobrasil.com.br. Maravilha. Tem mais alguma colocação? Por hoje é só. Podemos partir pra descer Tinchó na porrada? Bora lá! Então, uhul! Tá, então vamos aí. A gente começa, né, esse finale. Eu vou ficar chamando de o finale pra não ter que é o finale. Né? Não sei, é muito grande, né? Também. A gente começa justamente em Raskor Avkolos. Isso, né? lá no planeta. Raskor, eu falo Raskor. Raskor Avkolos, né? Que é esse planeta, a gente começa, na verdade, 3.000 e cacetada de anos no passado. 3.407. Isso, 3.407 anos Isso. no passado relativo ao que a gente tá hoje, né? E eles estão nesse planeta do Raskor Avkolos e nós temos duas pessoas, né? Sim. Que é uma senhora e um garoto jovem. E eles estão ali tendo uma discussão do tipo, agora chegou minha hora, o jovem fala, né? Parece que ele é um cara que começou agora nesse serviço. E a gente não sabe direito o que é, né? Mas eu não me sinto preparado, ele fala, né? E ela fala, não, eu te preparei 17 anos pra isso. Eu achei muito legal, porque assim, toda essa primeira ceninha, ela é envolta toda num mistério que a gente... Não dá pra saber o que tá acontecendo, mas eu adoro cara? Quando o Dr. Who começa assim. Sim, eu curto. Aliás, essa cena poderia ser antes. Poderia ser antes da abertura. Com certeza. Tranquilo. O time não fica inventando moda, sabe? Não, vou fazer diferente. Essa cena é a mesma coisa. A única diferença é o posicionamento da edição. Mas sim, essa é a cena inicial. Exatamente. E a gente tem esse lance deles...
a gente descobre que eles conseguem criar... A gente não sabe exatamente o que é ainda, na verdade, né? Não sabemos. Mas a gente sabe que eles são religiosos, né? Porque eles falam sobre o Criador. O lance da fé. Sobre a vontade do Criador. Tem uma hora que o rapaz pergunta, né? Tipo, mas... que ele não entende, né? Que ele não compreende. E aí a mais velha fala... Quanto mais eu aprendo, menos eu compreendo. É algo assim, e aí ela fala, você não tem que compreender, você tem que fazer o que o Criador fala, né? Você tem que cumprir a sua missão perante o Criador. Então isso aí já seta a gente, ao fim do episódio, a gente consegue ver uma das grandes coisas que desenhou esse episódio, que é justamente esse lance da fé cega, né? De tipo, você nem contesta quem é o seu criador, né? Porque a gente tem ali que... A gente sabe que vai, né? Lá pra frente a gente vai descobrir que é o Tim Shaw. Pois é, e é muito legal que quem tá questionando é o jovem. E a pessoa que é mais velha, ela nem questiona. Ela simplesmente... Mas depois ele para de questionar também. Sim, porque também a gente sabe que passou 3.000 anos e não sei quanto. Pois é. Não, mas é interessante, né? Porque a gente tem isso, né? Dos jovens ficarem questionando mais. E os velhos, eles são mais... de terem a fé mais cega mesmo. De tipo, é assim que o Criador quer, então é assim que a gente tem que fazer. Em vez de questionar. Isso realmente, isso é uma coisa que tende mais a pessoas mais velhas, porque... No nosso caso, né, da Terra, a sociedade toda era mais... Isso. Ela cria mais em coisas que não se entendia, né? Isso. Se explicava com fé. Né? Pois que é justamente o caso disso. Inclusive, a gente descobre que é um trait da raça, né? Isso. A doutora fala, os Uks, eles são aqueles que usam dos poderes, né, de criar matéria, de manipular a realidade... baseada na fé que eles têm. Isso, é tudo por conta do Criador, que eles falam o tempo todo do Criador. Sim. Aí ele começa, né, a juntar algumas pedras ali em volta, né, usando, parece que o poder da mente, o poder mental. O barulho que aparece quando ele usa isso... Eu não sei se você sentiu isso também. Eu senti mega. Eu tava sentindo, eu falei, eu devo estar louca. Aí o Fred falou assim, mas não é o barulho da screwdriver? Então. Falei, ok, eu não estou louca. Se vocês não se ligaram, botem pra ouvir o episódio de novo. De preferência no áudio original, porque eu não sei se em português... não, mas no dublado ficou igual, ficou. Na hora que os olhos dele acendem ali naquela primeira cena, o barulho da screwdriver tá lá no fundinho. Eu pensei que tinha alguma relação, mas eu acho que não. Eu acho que é só um barulho, um humming que tem na hora que ele usa os poderes, que a gente associou a Sonic porque tá vendo Doctor Who. Exatamente. Muito bem, essa cena acaba. O negócio não... Dá um fade out. O negócio não se cria como ele queria, né? Você vê que ele não sabe não, o que é verdade. A mulher fala assim, para o que você tá fazendo, né? Porque ela sente uma força chegando no local. E é uma sombra meio azulada, né? Que chega ali no local. Eu não lembro se nessa hora ainda não dá pra descobrir que é ele. É um negócio azul. Na verdade, a gente só descobre que é ele. Meio borrado. Você falando de azul, eu nem lembro da cor. Sim, era azul? Pelo que eu lembro, a gente sabe que é ele, quer dizer, a gente deduz que é ele, porque lá no primeiro episódio, a doutora pergunta, quando ela confronta ele a primeira vez, ela já manda assim, quanto está aqui? Ele fala, 3.407 anos. Então, o que a gente entende dali? Que essa raça, ela entende esse lance de... Ela entende esse conceito do Criador. Isso. E aí, no momento em que eles estavam fazendo ali a prova do outro Ux, do Ux novo, chega um ser completamente diferente deles, com roupas completamente diferentes, do nada. Do céu, né? E é aquele lance, né, cara? Só materializa. O raio cai na árvore e a árvore pega fogo, é Deus. Claro. O fogo é Deus, ou o raio é Deus, né? O fenômeno natural. A coisa que você não consegue explicar se torna divindade. Exatamente. E aí a gente assume que o Tim Shaw aproveitou literalmente da boa fé dessa dupla pra poder... escravizar eles, né? Sim. A gente vê que pra usar o poder deles, porque eles são muito poderosos. A gente vê que ele transforma um menino numa ferramenta. Ele crucifica o moleque e fica usando a energia dele. Tá louco. Ele percebe que eles são muito poderosos e vamos usar esse poder deles mesmo, né? Tudo bem. Fade out, 3.407 anos depois, corta pra Tardes. Né? E ela fala, nossa, a doutora, né? Nossa, tô recebendo 9 sinais diferentes do mesmo lugar, né? Um pedido de socorro, todos no mesmo lugar. E o nome do planeta é Runskor Colors. Aí a Yas fala assim, Runskor quê? Aí ela, a tradução seria desintegrador de almas. É a tradução livre. A tradução livre. É muito bom que o Graham, ele sempre tem uma tirada dele, nossa, olha aí, outra festa, que beleza, né? Que ótimo. Tipo, olha, outro destino maneiro e seguro. Bora lá. Aí ela fala, olha, eu setei as coordenadas aqui pra gente aterrissar numa nave. Então vamos pra lá.
E aí, beleza, eles realmente pousam dentro da nave. Porque ela vê que um dos chamados de socorro do SOS é dessa nave. Isso. Né? E aí já entra a minha primeira colocação. Eu sei que não é culpa do roteiro isso. Pelo menos não a princípio, quando eu paro pra pensar. Mas assim, quando a gente teve, né, toda a propaganda desse episódio, toda a venda desse episódio pra gente antes, esse lance de 9 chamadas, e até agora. Nossa, fiquei super teorizando. E a primeira coisa que a gente relacionou, pelo menos eu e a gente viu nos nossos grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, do pessoal falando, 9 pedidos de socorro, são 9 episódios. Olha lá. Esse é o 10º episódio. Não faz sentido, essa é a primeira temporada que tem 10 episódios cravados. E se foram 9, a gente consegue. E as pessoas começaram a tentar, costurar um episódio no outro, do tipo, será que é agora que a gente vai finalmente se ligar que foi serializada a temporada? Pode crer. Né? Cada episódio era um chamado de socorro diferente, a gente vai descobrir que eles têm relação nesse. Uau, E na verdade não, né? Esse lance dos novos chamados ficou meio jogado, não, a gente sabe que são os chamados por conta da tripulação do Baratheon. Né? Mas o... do Baratheon. É o Robert Baratheon, né, cara? É o Paltrock. É o Paltrock Baratheon. Mas é isso, não tem uma explicação maior. Não. A gente sabe que são os planetas também, que pode ter sido chamado de socorro deles também. Né? A gente sabe que um é da nave do Baratheon. Mas fica por isso mesmo, né? E muito bem, eles chegam lá, eles estão olhando, estão observando, e tem esse cara que chega do nada já apontando uma arma pra eles, tipo... O que vocês estão fazendo aqui? Você tá amando deles, uma coisa que é importante também é ressaltar, assim, que é uma coisa que é presente ao longo do episódio, é o lance da proteção neural deles. Né? Ela fala isso antes até. Ela fala que esse planeta, ele tem ondas psiônicas, alucinógenas, psicotrópicas, que quando você fica muito tempo exposto nele, você começa a dar uma surtada. É como se fosse uma insanidade Lovecraftiana. Isso. Se você presenciar demais aquela coisa, no caso, esse ambiente, você acaba pirando. Exatamente. Né? Você tem consequências, você perde a memória, você vê coisa onde não tem, que é justamente o que está acontecendo com o Paltrock. Né? Ele tá perdido. Tá todo zoado. E aí ela bota esse negócio em cada um dos companheiros e nela, que é como se fosse um dumper. Tipo... Ele bloqueia um firewall dessas energias malucas. Isso. Pois é. E aí esse piloto tá assim, qual é o seu nome? Não sei. Como você chegou aqui? Não sei. Foi você que mandou o socorro? Não sei. Tipo, ele tá super com amnésia, né? Straight out of a telenovela, né? Tá lá na amnésia, não sabe de nada. E assim, eles vão tentando aos poucos, né? Tentar descobrir. Ele também tá desconfiado deles. Sim. Porque ele não sabe de que lado essas pessoas que ele não conhece estão. Mas a doutora é muito didática nessa hora, porque ela saca o que tá acontecendo, tipo, que ele tá alterado justamente por conta das ondas malucas do planeta. E aí ela oferece um inibidor pra ele. E aí ele começa a ir recobrando. Aos ele fala, eu sou o Paltrock. Eu tô aqui, né? Tinha uma tripulação. Tinha uma tripulação comigo. A gente vê a tripulação lá naquele painel que sobe, no painel da nave dele, né? O Graham e o Ryan estão ali falando, olha, ele é o comandante, né? Tipo, esses caras eles eram 4 pessoas e tal. E aí a gente vê também de cara o vilão do episódio, né? Porque tem uma hora que chega um chamado de socorro, provavelmente o que a doutora tá caçando, tá pescando, né? E aí é uma menina que a gente descobre que é da tripulação do Paltrock. E junto dela tá o Raptor, né? Que é justamente o Tim Shaw, né? Que a gente não sabe quem é de cara, mas quando vem a voz, a doutora já fala, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Quem chama o Paltrock é a mulher Ux. Antes. É verdade. Ele que chama Paltrock, olha só, olha o que tá acontecendo aqui. Sim, isso é importante também pra gente ver. E a menina da tripulação fala assim, não vem me resgatar, deixa, não vem. Tipo assim, it's a trap, né? O fato de ser a Ux, mulher, falar primeiro, assim, vir a cena falar, já ajuda a gente a levantar um pouco a bandeira do tipo, opa, então essa galera é realmente especial, porque passou mais de 3.000 anos e ela tá igualzinha. E ela tá idêntica. Isso, não mudou nada pra eles, né? Como se não tivesse passado um dia. E aí ela tá conversando lá com o Paltrock, a menina da tripulação tá falando, não vem, não me resgata, não pode ficar aí e tal. E aí, de repente, a gente ouve essa voz do Tim Shaw. Com a máscara. É o Tim Shaw com o capacete legal. Com o capacete. A doutora, eu conheço essa voz. O Graham, na hora... O Ryan, eu lembro, ele arregala o olho, assim, tipo... Já dá um medinho. A Yas também já faz aquela cara de... Eita
Eita porra! Eles se perguntam se é o mesmo, né? Porque a gente sabe que o Tim Shaw, ele é um de uma raça inteira, que são os Stenza. Os Stenza. Aí o Graham chega a se questionar, ele fala, mas é o mesmo cara de Sheffield? A doutora fala, não sei. Aí ele fala, porque se for, eu vou matar esse cara. Né? Mais pra frente nós temos negócios inacabados com esse cara. A voz dele, pra mim, eu não sei vocês, a Thaís não, ela acha que eu tô louco. Mas talvez vocês em casa aí, ouvindo a gente, vocês tenham De quem? Do Tim Shaw? Quando ele tá com capacete, é igual a voz do Kylo Ren com capacete. Não, é igualzinha. É parecido. E antes deles saírem lá pra resgatar e tudo mais, a doutora vê ali na nave do Paul Track que tem como se fosse uma estrutura meio cristal. Transparente. É tipo um cristal. E dentro dela tem uma bolinha escura se movimentando muito freneticamente. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Não sabemos. Nem a doutora sabe. Nem a doutora sabe, mas ela leva. Ela pega. Ela leva porque ela ele descobre assim, que isso é moeda de troca. Isso, ele falou, não, a minha missão era resgatar esse troço. A minha e da minha tripulação. Então, na real, o que a Hux e o Tim Shaw estão querendo dele é isso. Traz esse negócio pra cá. Sim, na hora que ela vem falar, a Hux, que a gente descobre, entre aspas, que o criador dela é o Tim Shaw. A gente assume na hora, porque ela fala, o criador tem que falar. E aí, em seguida, vem o Tim Shaw. Exatamente. E você se pergunta, tá, então beleza. Então, será que... Eu na hora, pelo menos, quando eu vi, eu falei, ele não é criador de porra nenhuma. Mas ele é encarado como um deus pra eles. Não, isso aí ficou claro também, nessa breve interação. Sim. Eles saem da nave, né, pra poder ajeitar. Eles saem da nave, aí eles veem que tem um monumento enorme lá fora. É legal que enquanto eles estão na superfície do planeta, o lance transmissor, ele deve estar tentando inibir, mas não tá conseguindo muito, porque o Ryan, ele começa a sentir mal. O lance é que ele não é um bloqueio total, né? Tipo, qual é a parada? O que tá gerando essas energias que deixa o pessoal maluco, que ela fala dos psicotrópicos e tudo mais, é justamente esse monumento, essa pedrona flutuante que tá lá. Isso. Que parece muito com a que a gente vê o moleque tentando montar no começo do episódio. Pois é. Que é uma estrutura de pedra meio sem forma, ela é um negócio gigante. É vertical, mas ela não é exata, né? Ela tem umas pedras, assim, meio colocadas. Então, assim, faz sentido. Quanto mais perto você tá, mais difícil ser da parada bloquear, porque ali é o epicentro da coisa, da energia. Isso. E é justamente, o Paul Track fala, foi assim que começou comigo. Eu fiquei enjoado, depois eu comecei a perder memória. Deu enjoo, tipo, como se fosse no avião, só que pior, né? O que o Ryan fala é assim que começa. Eles estão andando em direção a esse monumento e a doutora começa a tirar um monte de coisa da mochila ali, né? Um monte de bomba, muito bom, um monte ela tá com ela tá tipo... Ela tá com uma mochilinha. A gente tava na Comic Con, né, esses dias, e a gente fez o encontrão que teve várias Jores, né? Tinha muitas. Isso foi muito legal porque tinha... Ai, que delícia ver várias Jores. Tinha um pouco Matt Smith, tinha um pouco Tennant, tinha um poucos Capaldi, mas tinha muitas Jores. Tinha muita... Jory é o que mais tinha, pois maravilhosa. E aí, tipo, o dilema do cosplayer, né? Quando eu vou pro evento, eu tô com um cosplay maneiro, mas eu tô de mochila. Tipo, estraga. A Jory já quebrou isso, porque ela tá andando de mochila. Ela tá de mochilinha, exatamente. E ela tira umas bombas e tal. Que ela pegou da nave do Paul Track, ela fala, peguei umas paradas da sua nave e tal. Aí o Ryan fala, mas você falou que não era pra usar armas. Aí ela fala assim, não, mas eu tenho algumas coisas pode. Tipo, ela falou, pra parede, pra muro, coisas que dá pra reconstruir, não tem problema destruir. Aí ele fala, mas tá bom. Mas você não deixou eu estourar os sniper bots. Ela fala, pô, mas você tinha acabado de entrar. Você tava começando. Você tava moleque, eu tinha que te ensinar primeiro. Estagiário, né? Eu tinha que te ensinar primeiro que não pode, pra depois você ter o privilégio de poder quando você tiver mais maduro, né? E ela fala, tipo, eu sempre tomo precauções. Querendo ou não, a gente sabe que a doutora tá sempre um passo à frente. Sim. Então, ou dependendo da encarnação, muitos quilômetros à frente. Vários quilômetros à frente. Então, assim, é claro que ela não vai deixar de se munir de coisas que eventualmente ela vai precisar. Assim, a gente vê que ela dá armas, eles pegam, né, pistolas, rifles, essas paradas, e bombas, ela cola bombas na coisa, né, porque ela fala... Isso! Por que eu sou... Onde ela entra da prevenção? Que ela fala assim, eu vou pegar essas bombas aqui, aí ela, com a Sonic mesmo, ela cola no cristal lá. No cristal. E ela fala, eu vou deixar assim, porque se eles não cumprirem a parte deles do trato, com a Sonic eu detono esse negócio e é o que eles querem. E eles não ganham o que eles querem. Ou seja, né, ela tá já pensando lá na frente. Sim. E aí, também uma coisa que a coisa mais importante do episódio
É na hora que eles estão chegando ali na beira desse... Parece um lago, né? É um lago. Uma água parada, né? Da dengue ali, viu? Uma dengue de Avenida dengue alienígena, Colors, né? Quando eles estão andando pra lá, o Graham, ele puxa a doutora de canto. Ele fala assim, verdade. Posso falar com você um pouquinho? Ela Isso fala, até claro. Antes da bomba, um pouquinho antes. Aí ele fala assim, olha, é só pra confirmar, é o mesmo cara? É o Tim Shaw? Ela fala, eu não sei. Aí ele já manda, ó, porque se for, eu não vou pensar 2 vezes. Eu vou matar esse cara. E aí na hora ela fala, volta pra Tardes. Aí ele fala, não vou voltar. Ela fala, mas você vai se tornar pior do que ele. Aí o Graham, tá bom, legal o que você falou. Não me convenceu, eu ainda vou matar ele. Não quero saber. Então você vê assim, ele tá com o sangue nos olhos. Sangue nos olhos, Furious Anger, né? Eu acho que é assim, tipo, olha só. Great vengeance and furious anger, those who attempt to poison and destroy my wife. Exatamente. Ele tá numas assim, tipo, esse cara matou minha esposa, eu vou matar ele. É a justiça. Ele não está vendo nada além disso. É isso, tipo, e ele é muito sério nesse momento, né? Ele fala com a doutora, porque o Graham é um cara solto. Sim. Mas quando ele fala com a doutora, nessa hora, ele fala assim, olha só, a interpretação dele é maravilhosa. Olha só, seguinte, eu vou matar esse cara. Não, e é muito bom que assim... Viu, Doc? Eu vou matar esse cara. Ele não tá pedindo. Não. Ele tá só avisando. Ele tá comunicando. Esse cara vai morrer na minha mão. A doutora fica meio puta e ela fala assim, se você fizer isso, você não viaja comigo. Isso se você sair vivo. Porque a gente sabe que os Stensers são uma raça... A gente até lá em Woman of Earth, a gente relacionou diretamente ao Predador. Porque eles são uma raça... muito mais forte e preparada do que qualquer ser humano vai ser, entendeu? Isso. E assim, ela tá pistola, mas ela não grita, ela não briga, ela não explode. Ela dá uma brigada. Ela só fica pistolinha. Pistolinha. Ela é firme, lógico que ela tem que ser mesmo, né? Mas enfim. E eles aí, entram no lago, Rivado, sai a gente descobre que a doutora é a criadora das galochas, né? Que também. Ela fala, apesar de tudo, eu não me preveni o suficiente porque eu tô pisando com a minha bota aqui nessa água. E o devia tá com galocha. Eu gosto de galocha. Inclusive, eu acho que foi eu que inventei. Eu acho que eu inventei a galocha. Talvez tenha sido, né? Aí ela chega lá, então, né, gente? Não tem campainha aqui? Como é que faz pra subir nesse negócio? E aí é o lance do teleporte. Ela faz com que a nave sugue eles. E separa o grupo dali. Né? Ela quebra em times, né? Ela fala, eu vou pra cá, o Graham e o Ryan vão resgatar os prisioneiros, vão soltar quem tiver preso. Isso, exatamente. E a Yaya... com o Baratheon vão pro outro lado. Gente, o Baratheon é o seguinte... É o ator que faz o Robert Baratheon, né? Por isso que a gente tá falando. É que assim, quando apareceu ele, né, naquele clipe de convidados especiais da temporada, eu não reconheci, não. Eu reconheci, sim. Eu não reconheci. A barba, né? Não, ele tá muito diferente, né? A caracterização de Game of Thrones é totalmente diferente. É legal ver ele... Se você vê os atores de Game of Thrones no Instagram, é totalmente diferente. É legal ver ele nesse setting moderno, né? Sim, né? De jaquetinha, tipo, caralho, quando é que o Baratheon ia usar uma jaquetinha, sabe? E é isso, o Graham e Ryan partem pra explorar e procurar, né, os prisioneiros, né? E a ação do episódio é bem dividida, assim, tipo, você vê que todas as frentes... Quase todo episódio é isso, né? Tem que ser mesmo, né? Tirando Heaven Sent, que é aquela obra-prima. E logo eles encontram os Sniper Bots, que é o The Ghost Monuments, né? Então, eles apareceram lá no segundo episódio. Esse episódio, como um todo, né, o Battle of Avenue Colors aí, ele... é um grande apanhado de tudo que a gente viu durante a temporada. Ao passo que tem momentos que você fica... que parece que o Tyrion ele tá botando assim no tipo... Olha, isso aqui... Tá vendo o que eu pus lá? Tá vendo aqui, Isso aqui é de Rosa, hein? Coloquei, viu? Isso aqui é de Ghost Monument. Isso aqui é de Demons of the Punjab, hein? Lembra do Sniper Bot? Tem Sniper Bot. Lembra do negócio de fazer... voltar no tempo vendo a assinatura da pessoa ou do objeto? Tá aqui também. Olha lá, viu como eu usei? Viu como era tudo uma coisa só ligada? Viu como era serializado? Pois Assim, de novo, isso não é uma crítica pesadíssima ao episódio, tipo, isso não abaixa a qualidade do episódio, mas é estranho, porque não é tão orgânico assim. Tudo bem, a gente sabe que os Sniper Bots eram coisas que o pessoal dos Stenza obrigou as pessoas lá no planeta do Ghost Monument a criar. Exatamente. Né? Mas parece muito assim, tipo, olha, isso aqui apareceu antes da temporada. Olha, isso aqui também. Não, pois isso é uma crítica muito válida. Porque assim, pode ser coisa da minha cabeça e do meu entendimento. Talvez seja. Tá? Mas a BBC falou que era
ele falou assim que a temporada dele ia ser diferente e ia ser serializada. Ele usou a palavra serializada. O que eu entendo por serializado? Eu achei que ia ser tipo uma novelinha. Tipo assim, vai ter o primeiro episódio... Não, novela da Globo mesmo, é Jane the Virgin também, né? Tipo assim, eu vou estar num lugar e no segundo episódio eu vou continuar neste mesmo lugar. Não vai ter ponto, vai ter só vírgula. Exatamente. E foi isso que eu achei dessa temporada, que ia ser diferente da do Moffat, porque a do Moffat era um grande arco... Com historinhas. Com fillers, a gente falava muito de filler, né? Tem essa discussão entre a gente que não existe filler em Doctor Who, mas eu entendi pra o que você quis mim falar. Existe filler sim, tá porque é isso, tem episódios que vão lidar amplamente com o arco da série e vão ter episódios que não vão lidar at all, vai ter uma referência lá no final. Tipo que nem os primeiros episódios lá da 6ª temporada, que aparece a Amy gritando lá no final. Pra depois a gente descobrir que ela era feita de flash. Enfim. Que era feita de iogurte. Que era feita de iogurte. Então, assim, eu achei que ia ser diferente, porque não ia ter filler nenhum. Ia ser tipo novelinha, ia ser tudo seguidinho. Sim. Não foi nada disso. Na verdade, foi só filler. Foi filler. Eu gosto de chamar de episódios soltos. Episódios soltos, atrás de episódios soltos, sem nenhuma ligação. Ou seja, e aí ele chega nesse e quer falar que teve ligação. Exato. Foi como todas as outras temporadas foram. De novo, não é um problema. Então, calma porque aí. Não teve um arco. Como ela foi vendida, vai ser uma coisa serializada. Não foi serializado. Não foi. Ela foi como todas as temporadas foram. Vários episódios soltos que compõem uma temporada. E que a esse final a gente descobre que tinha esse arco do Tim Shaw. Só que foi uma coisa meio feita parca, né? Tipo, ela não foi a única coisa que eu sinto que foi de fato serializada é a relação do Graham com o Ryan. Sim, isso sim. Que inclusive apenas e tão somente isso. Sim, que inclusive assim, que teve evolução foi só isso. Se eu tiver que destacar um momento desse episódio, desse finale, é justamente isso, tipo, o encontro, né, a frente a frente ali com o Tim Shaw é legal. O Bharat ali, o Paltrak com o conhecimento dele, junto com a Yaz e aquelas conversas sobre a Terra, não sei o que, é legal. Mas assim, nada vai bater a relação do Ryan com o Graham, que finalmente tá solidificada a um ponto que ele consegue trazer esse bom senso de volta ao Graham. Pois é a única relação... É como se ele virasse o companion do Graham. Isso, é a única relação que teve um mínimo de arco de evolução. Assim, pra mim. Sim. Fora isso, não teve nada de serialização de fato. Mas tudo bem. Eu vejo que a doutora e os três tiveram sim uma evolução dentro da amizade deles. Mas não teve um grande arco, né? Porque pra mim o arco não é a relação time Tardes. O arco é o que a doutora tem e o vilão da doutora. É porque assim, o que se destacou mais nesse finale, e a gente vê que é na temporada inteira, é que esse é o fechamento, não da aventura da doutora com o Tim Shaw. É o fechamento das consequências da falta da Grace. Tipo, é o fechamento do problema, entre aspas, do Graham e do Ryan. Eles são as estrelas. Que foi criado no primeiro episódio. Exato. Eles são as estrelas dessa temporada. Não, isso não tem dúvida. Eu não acho ruim. Eu não acho ruim. Não, eu acho assim, lindo. Teve foi a melhor parte da temporada, cara. Teve muita gente que falou assim, mas o problema maior é que na hora do vamos ver, quem vence o vilão não é a doutora, são os companions. Eu achei ótimo isso. Porque mostra... Porque, assim, essa doutora, mais... Assim, tem outros doutores que fazem esse lance do teamwork. A gente via muito... O quinto doutor, ele tinha muito esse lance de cada um faz uma coisa. O primeiro também. O primeiro também. Mas, assim, essa doutora, dos últimos que a gente viu, ela é a que enfatiza mais o lance do trabalho em equipe. Não tem hierarquia aqui. Ninguém é melhor que ninguém. Cada um colabora. Tudo tá no mesmo nível. Nivelado. E eu acho válido, tipo, os caras que foram os principais afetados com a ação do Tim Shaw serem os que dão o final, o ponto final, entre aspas, do Tim Shaw. Eu achei justíssimo o Graham e o Ryan terem esse... como justiça se poética, né? Justiça poética, obrigada. Esse era o termo mesmo que eu tava procurando. Tipo, tava na mão deles. Era deles. Era mais importante pra eles do que pra doutora. A doutora conheceu a Grace por meia hora. Exato. Eu acho que assim, se a doutora tivesse ganho, seria legal. Mas o peso deles dois estarem decidindo... ter coragem pra não matar o cara. Isso. E mostrar como o Graham, na hora ele fala assim, eu quero minha vingança, mas chega lá na hora e fala, não,
eu sou melhor que isso. Né? Exato. Chegar nessa realização exatamente. E isso ser uma das coisas que faz com que eles consigam vencer o Tim Shaw. Isso. É o lance, é o Davi Golias, cara. Nossa, é maravilhoso. O Golias, ele achava que não ia ter como perder pra Davi, porque Davi era pequeno. Isso. E é justamente essa pequenez que é a vantagem, porque ninguém espera nada disso. Exato. Entendeu? Né? A falta de coragem de tirar a vida do cara é o trunfo. Exatamente. E ao mesmo tempo, a gente tem aí a Yas, que ela tá junto com o Paul Track, e mais uma vez, é uma crítica que já está rolando, ela também fica um pouco de escanteio, de lado. A gente teve destaque na Yas por 2 episódios. Sim. Que foi o do Arachnids, que a gente viu a família dela, e a gente nunca mais viu a família dela. O pai dela parecia ser super gente boa. Sim. Inclusive, Fui com a cara dele. Inclusive, eu tenho uma colocação sobre isso, sobre como a família dela poderia estar inserida nesse episódio. Ah, é? Espera a gente chegar mais pra frente que eu vou falar, porque eu não quero sair tanto da linha de raciocínio aqui. Tá bom. E assim, não, só pra falar, porque a gente tem os núcleos, é o Graham Ryan, e Yas com o Paul Track, e a doutora com a Ux e o Tim Shaw. Mas ela tá sozinha agora. Enquanto o Graham e Ryan estão fazendo uma das coisas mais importantes do episódio, que é de fato acabar com o Tim Shaw, a Yas tá com o Paul Track e eles meio que não estão fazendo quase nada. Assim, eles estão andando, eles estão conversando. O núcleo deles parece estar mais de... porque é tem o que estar menos importante. Assim, no sentido que, se não dentro existisse... dessa história aqui. Se não existisse a Yas nesse episódio... Não ia fazer a menor diferença. O Paul Track estaria com a doutora e estaria tudo bem. E tudo bem. Não ficaria faltando nada. Não seria muito diferente. Eu também sinto isso. E é uma pena, porque eu gosto Isso é uma crítica enorme, tá? Isso tá rodando na internet, de tipo, cadê o protagonismo da Yas? Sim. A Yas também é companion. Sabe o que parece? Não adianta você pegar um episódio e colocar a família dela por 10 minutos e outro episódio sobre a avó dela e acabou. Sabe o que parece? Ela precisa estar em todas, né? Agora a gente tem a doutora, que é uma mulher, e a gente tem essa outra mulher. E aí parece que os roteiristas não conseguem, e aí eu falo eles como um todo, né? O Chibnall e todo o rol de roteiristas. Que parece inclui que eles não, mulheres, inclusive. Parece que eles não estão sabendo lidar com ter que escrever histórias pra 2 mulheres. Assim, tipo, a gente deixa essa aqui, ela é mulher também, deixa ela aqui, e enquanto a gente foca nessa outra. É porque essa outra é tão importante. E aí ela acaba ficando de lado. Que fica de lado. E é lado. horrível, porque, tipo, eu quero me importar mais com a Yas. A Yas é uma fofa. A Mandip Gill é uma menina querida, fofa. Assim, ela é uma... Gente, ela dá like na gente no Twitter. Não, peraí. Mas ela é um amor. Não, ela é uma pessoa super legal. Sim. Você vê que ela tem talento. Além da atriz, tem talento. Eu tô falando além da atriz. Tipo, a personagem, eu quero me importar com ela. Os 2 episódios que a gente viu com ela. Então, só que acho que eu me importo tanto justamente por isso que eu fico chateada. Mas fica essa sensação de que ela tá ali porque sim, mas não tem muito um propósito, né? Eu acho que assim, a gente sabe que o Tib tá tentando emular a temporada do Primeiro Doutor, as primeiras temporadas do Primeiro Doutor. Só que mesmo na era Hartnell, cada um ainda tinha algo o que fazer. Nem que fosse só gritar. Ou estava, ou estava envolvido em algum plot que tivesse relevância. E a Yas, infelizmente, não está tendo isso. Ela teve momentos, não vou dizer que não teve, porque ela teve. Mas faltou. Ela deveria ter tido mais momentos. Se bem que, se a gente parar pra pensar... Vamos lá, a gente falou que foram 2 episódios aí com a Yas na frente, né? O protagonista sendo dela. Sim. Será que a gente tá sentindo tão pouco... Porque são menos episódios? Porque você pensa, são 4 pessoas na tarde. Isso prejudica pra caramba também. São 4 pessoas na tarde. A divisão não ficaria tão longe disso. Só que o que parece, assim, tipo, a doutora não tem nada que é só dela. Tudo bem. Porque geralmente é sobre o companion mesmo. Mas ao passo que a Yas tem só 2... O Ryan e o Graham, eles pegam todo o resto. Todo o resto. A culpa não é deles não, tá? Não, pelo amor de Deus. Talvez a gente esteja sentindo isso mais justamente por pelo arco grande da temporada ser um problema, entre aspas, deles 2 e não dela. Tipo, se tivesse começado com ela... é a saga Grace. Ela não era nada da Grace. Então, mas aí os roteiristas têm que dar um jeito da gente se importar com a Yas. Sim, não, concordo. Entende? Tipo, eu tô tentando entender, sabe? Jogando o diabo aqui. A gente entende que é esse movimento, mas isso não deixa de fazer a gente sentir que tá faltando. Entendi. Tá faltando sim. Razão. E assim, de novo, menina de ouro. Uma querida, menina de ouro. Vê que ela tem talento, usa esse talento, tá? Vamos lá. Então a gente tem o núcleo da Yas e do Paul Track, que na real é isso. Eles estão ali andando. Aí eles encontram o Sniper Bots também. Tem importância. Tem diálogos maneiros. Tem uma hora que ele fala
ele fala do planeta dele, né? Aí ele fala, e você da onde? Ela fala, sou da Terra. Ele, nossa, mas que nome horrível pra um planeta. E eu hei de concordar, é um nome meio bosta mesmo quando a gente para pensar. Porque, tipo, Terra é uma coisa. É como, por exemplo, tem Terra em Marte também. Exato. Por que Marte é Marte? Tem Terra em tudo quanto é planeta, Terra, cara. Entendeu? Tipo, a gente é uma coisa, a gente é solo. Planeta solo, é isso? Planeta solo. E a doutora está sozinha dessa vez. É que ela vai enfrentar direto os Ux, né? E ela vai enfrentar lá a senhora Ux. E a senhora Ux, ela é brava. Ela é autoritária, ela faz mais perguntas. Ela faz pergunta, mas também não quer responder pergunta. Então, mas é justamente... Mas você vê o tempo todo que ela tá com medo. A gente não vê muito isso no episódio, não chega a ser explicado, mas assim, tá na cara que ela já tava no dever de um Ux há muito mais tempo do que o garoto. Sim. Né? Sim. E aí, na hora que a doutora começa a trocar essa primeira ideia, né? Ela fala que ela é uma Ux e a doutora, na hora, ela quebra. Né? Só aquele momento de doutor de... Sim. Nossa, você é isso! Nossa, que maravilhoso! Aquela raça rara. Vocês vivem por milênios. Só vivem 3 planetas em todo o universo. E são sempre 2. São grupos de 2 em 2 em 2. Então a gente assume que eles são virtualmente imortais, né? Eles vivem milênios. Mas pelo amor de Deus. Em algum momento, o cara que era o parceiro dela morreu. Ou a parceira. A gente porque imagina o cara entrou, que porque o moleque entrou. Isso, a gente imagina que sim. E ela fala, eles são engenheiros dimensionais. Eles engenham realidade. Tipo, isso. Eles criam matéria do nada. Com o poder da mente, gente. Com o poder da mente e da fé. Ela fala isso. Isso. Vocês são estruturados em fé e não sei o quê. E ela fala... Aí, né, que... Primeiro que a gente vê que ela tá ameaçando a doutora... E é muito legal o posicionamento da doutora. Tipo, eu não respondo a ameaça. Maravilhoso. Isso é muito doutor, gente. Esse é o meu modus operandi. Foi mal. Não. Enquanto você não me pedir com educação, eu não vou fazer. Se não for com jeitinho, não vai dar. Que é o que ela fala, tipo, porque ela tá com a coisa dentro do cristal, que a gente sabe o que é ainda. E é o que a Ux quer. E ela fala, não, eu não vou te dar enquanto você me tratar assim, cara. E a própria doutora, apesar dela estar com aquele cristal, ela nem sabe o que é o cristal, mas ela fala, o que é isso aqui? Me fala o que é isso aqui. Eu não sei o que é. E a mulher não responde, porque ela fica fazendo perguntas pra doutora, e a doutora fala, olha, é o seguinte, eu tenho o que você quer. Se você não me responder, eu também não vou te responder, e vai ficar nessa. E aí ela fala assim, e outra, porque ela começa a falar do criador, não sei o que, ela, tá bom, enquanto você fizer assim, faz o seguinte, chama o seu criador, o seu falso deus, né, que ela fala, eu conheço ele, como é que você conhece o criador? É mentira. Ela fala, porque ele não é o criador, ele tá se passando por essa divindade pra manipular vocês. Mas é mentira, tá bom, então manda ele me chamar, ele me conhece. Mostra o meu rosto pra ele. E aí na hora que abre ali com o link deles, ele nem conversa, ele fala, manda ela me ver. Mas não. Traz ela pra cá agora. Exatamente. Aí ela chega assim, né, toda pomposa, toda doutora, maravilhosa, Jodie Whittaker. Chega lá, Tim Shaw, você não tá muito bem. Eu tenho um casaco novo. Você gostou, Porque ela tava com a roupa ainda do Capaldi no episódio do Tim Shaw. Né? E aí ela fala assim, e aí, quanto tempo? Ela nem pergunta... Ela não bota um contexto, ela só fala quanto tempo. Aí ele fala 3.407 anos. Aí ele fala, você me teletransportou pro pior lugar possível, porque aí nessa rocha estéreo do caralho, tipo, não tem nada aqui. E você me puniu, você me sentenciou a essa vida eterna em que eu não consegui fazer a minha missão. Eu virei um nada aqui. Isso. Mas ele, ao mesmo tempo, ele virou um deus ali. Sim, a princípio parece que ela condenou ele a ficar ali, mas é o que ele fala na sua frente. Na sua atitude você achou que me condenou, mas você me deu a oportunidade de me tornar um deus. Porque assim, a gente sabe que os Stenza lá antes, né, no primeiro episódio, eles falam que eles querem conquistar planetas e eles fazem esse lance da caça e porque sim. Se ele tá condenado a esse planeta, ele não consegue sair de lá. Então eu vou fazer o que eu consigo daqui mesmo. Ele usa o poder dos Ux para tentar dominar o que ele consegue dali de onde ele tá isolado, né? E é interessante isso, porque assim, a gente conhece os Stenza lá em Woman Who Fell to Earth, e o que a gente é apresentado é esse fato de que eles são caçadores, eles são predadores do universo do Doctor Who. Mais pra frente, em Ghost Monument, a gente descobre que essa raça é uma raça de invasores e que, em dados momentos, não é puramente caça. Eles chegam em planetas
e eles meio que vampirizam o planeta e obrigam a mente sábia, né, os cientistas do planeta, a produzir os equipamentos deles, o armamento deles. Então o que ele tá fazendo... Eles também fazem o que Portugal fez com o Brasil, né? Eles retiram todos os recursos e ficam com os recursos para eles e o planeta fica vazio. Não, então, justamente, inclusive os recursos intelectuais, né? Tipo, isso! Eles fazem as pessoas do planeta criarem armas pra eles e foda-se, depois larga lá e eles morrem. E que é o que ele tá fazendo com os Zux, né? Exatamente, o que ele faz nesse planeta tá completamente dentro da ação do povo dele que a gente apresentado da motivação inicial. Exatamente, isso é muito maneiro. Isso é legal. Isso essa forma com que foi feita foi muito mais orgânico do que ficar aparecendo o Sniperbot o tempo todo, pra mim. Do tipo, caralho, então realmente ele fez o que a raça dele faz quando não tá caçando. Ele vai no planeta vampiriza. E ele vampiriza esse planeta. Nesse caso dele, ele aproveitou e se tornou esse deus falso pros caras. Exatamente. Porque ele tava com a honra dele manchada, porque ele foi derrotado na Terra, que é o planeta mais cagado de todos, por uma pessoa que não tem nem fama como a raça dele tem. Pois é. Enquanto isso tá rolando ali, o Graham e o Ryan tem um momento muito especial. Em que eles estão ali, né? Eles encontram a tripulação e eles estão fazendo plano, tipo, não, vamos tirar eles daqui, não sei o que, eles estão nessa estase, né? Eles estão meio que congelados ali. Isso, e dentro de umas cápsulas, né? Eles estão em isolamento ali naquele negócio. E o Graham tá tirando umas coisas ali, ele tem uma arma, né? E o Ryan fala, não, você não vai fazer isso. Aí ele fala... que foi a cena que a gente comentou, né? Que ele fala... eu quero falar duas frases que ele falou. Que o Ryan fala assim, pra convencer o Graham a não fazer o que ele quer fazer. Nós somos uma família e eu te amo. Então, justamente a resposta dele é o que o Graham fala, que ele fala assim, por que você tá tão moralista se você nunca nem me quis por perto? Se quando eu me casei com a sua avó, você não me aceitava. Aí ele fala, isso faz muito tempo... Não é vovô. Não ele enfatiza o avô. Aí ele fala assim, eu esperei tempo demais por isso, né? E ele fala, mas agora nós somos uma família e eu te amo. Aí o Graham, o quê? O que você falou? Aí Ryan, eu não vou repetir. Esse momento, gente, é um dos melhores episódios. É o que me deixou emocionado, me deixou arrepiado, me deixou feliz, me fez falar, eu ri, eu chorei. Eu ri, eu chorei, tudo isso. E realmente, é o centro de toda a 11ª temporada. A resposta da temporada, né? É isso, sabe? E Dr. Who é pra emocionar, gente. Dr. Who, o que a gente gosta? A gente gosta de chorar. É pra emocionar. A gente gosta de... Não, deixa eu falar. Não, a gente gosta de se emocionar. Sim, não, eu tô brincando. A gente gosta de ver momentos felizes, momentos ápice, momentos bonitinhos, sabe? E também, e o Sci-Fizão também. Isso foi... então, mas o Sci-Fizão é sempre sobre relacionamentos. No fundo esse relacionamento foi o mais importante dessa temporada. Esse foi o momento alto do episódio. Esse foi o momento que todo mundo chora e se emociona. Na verdade, tem mais um momento depois. Tem, que é o mas esse bump. Também. Essa é a ponte pro ápice. Né? Então, mas tá tudo dentro desses dois personagens, entendeu? Então é muito legal. Sim. Quando a gente corta pra doutora de volta com o Tim Shaw, a gente descobre o que cacetes são aquelas paradas, né? Aqueles vidros com coisa dentro. Os cristais. A doutora, ela, com a mente de doutora, ela resolve... Meu Deus, entendi. É claro, né? Aquilo ali são planetas... Olha lá. Eu vou... Aos fãs de quadrinho... Vamos lá. 2 palavras. Brainiac e Kandor. É isso. Não entendi. O Brainiac, né, vilão do Super-Homem, ele tem esse lance que é um pouco diferente do Tim Shaw, porque ele busca conhecimento máximo. Ele quer ser o ser mais inteligente de tudo. Tá. E como ele faz isso? Ele chega nos planetas, destrói os planetas, salva sempre a capital ou a cidade mais importante, diminui e engarrafa. E aí ele tem conhecimento pra ele. A gente descobre, né, na saga Nova Krypton, que saiu por 2000 e pouquinho, deve ter uns 10 anos por aí, que Krypton não estava completamente destruída porque Kandor estava engarrafado. Entendi. Ele encolheu uma cidade de Krypton antes de Krypton explodir e tudo mais. Entendi. E é justamente o que o Tim Shaw faz, só que sem a parte do conhecimento. Ele pega os planetas, diminui encolhe. E bota nesse campo de êxtase que a gente vê que é esse cristal maluco. E quando a doutora descobre que se tratam de 5 planetas, aí ela fica emputecida mesmo. É o que ela fala. Porque ela fala, gente,
dava. Mas agora você passou do limite. Porque assim, o que ele quer é expandir esses planetas ali naquele local. E ela fala, não, toda ação tem consequência. Você não pode fazer uma coisa dessas. Isso é a consequência, né? Porque ele a gente dá a entender que ele vai usar a força dos Zooks com esse lance dos planetas. Isso. Que ela fala assim, cadê a sua arma? Aí ele fala, esse santuário é a minha arma. Já é a arma. Ou seja, essa estrutura de pedra malucona é a arma dele. Isso. E aí ele vai usar toda essa energia concentrada pra potencializar. Pra poder fazer o raio da morte ali na Terra. Que é o que ele fala, é o raio da morte, cara. Resumindo em linguagem de vilão, é o raio da morte. E o Hux também, né? Já que são dois, é o poder do Sith. Né? Então, a gente vê que ele tá... E é legal você falar sobre os Hux agora, porque ele tá usando o mais novo como quase que um motor dessa maluquice. Sim, é muito triste, uma estrutura que parece uma cruz. É muito triste. Ele tá crucificado mesmo ali. É horrível, é horrível. Sendo usado. E ele sabe, o menino sabe que tá errado. No fundo ele sabe, Não, ele não é no fundo, não. Ele sabe o tempo todo que tudo isso é uma loucura, enquanto a mulher tá confiando às cegas, tá falando assim, não, se é o que o criador quer, é o que o criador quer, vamos fazer. Sim. É legal isso, sabe? O menino tá o tempo todo, gente. O menino. Ele tá assim, ó, gente... Não é bem aí, não. Gente, eu tô avisando, hein? Vai dar merda, hein? Gente, vocês não estão vendo que tá errado, não? E a mulher... Que errado, caralho. O criador tá falando que Pode vamos ir, vai fazer. na fé. Fica fé no pai. Fé, fica tranquilo, tá tudo certo. Não, gente, isso aqui não tá certo. E aí ele é usado, ele vira uma ferramenta na mão do Tim Shaw. É muito triste. Agora entra a parte aí que não é a ordem exatamente certinha não tem problema. do fato, mas é o momento que eu falo que a família da Yas poderia ser usado nessa hora. Legal. Na hora que o raio da morte já tá rolando na Terra, que a gente vê que aquele negócio vermelho que vai tomando a Terra, a gente não vê em momento nenhum a repercussão disso na Terra. Na perspectiva da Terra. Isso. Como eu faria isso? A gente vê... Legal você ter falado o raio bate isso. na Terra e começa a vazar aquela energia pro globo. A gente podia ver no apartamento dos pais ali da Yas, o pai ou a mãe dela indo pra sacada assim, olhando e vendo o céu ficando vermelho. E aí você vê as pessoas no planeta. Sim. Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? É o fim do mundo. E aí aparece, sei lá, um noticiário tipo, a histeria fim coletiva. do mundo. Exatamente. Porque nem por um cacete não tinha alguma parte do globo vendo aquilo. Lógico Eu não sei exatamente aonde, porque eu não prestei atenção ali na hora aonde tá o raio Tava as Américas, na real. Américas? Tudo bem, mostrar essas Américas assim, maluco, sabe? Caos total. Entendeu? Pra ver qual é. E o podia mostrar a cidade da Rosa Parks. Pois Montgomery, Alabama. Em Montgomery, em 2018, as pessoas loucas correndo com o céu vermelho, entendeu? Nossa, isso ia ser muito legal. E o mais interessante dessa cena é que na hora que ele mostra o alvo, que é a Terra, a própria Yas fala com a doutora, porque ela já tá com a doutora ali, eles já se reencontraram, e a própria Yas fala, nossa, a gente tem que tirar os Hux daí pra parar o processo. Aí a doutora fala assim, não, mas eles serão destruídos, não pode. Aí ela fala, o que são duas pessoas? Sendo que na Terra tem 7 bilhões de pessoas. Eles deram, inclusive, o gancho no roteiro. Ela fala a frase, 7 bilhões de pessoas na Terra. Aí seria o momento ótimo pra botar essa cena. Não é, cara? Ia ser perfeito. Eu senti muito que faltou, tipo, não é nada difícil, é o mesmo problema que a gente teve no Arachnids de UK. Sim. Que no Arachnids a gente vê, tudo bem, ela deu uma morte digna pras aranhas, não sei o quê, mas a gente não vê a repercussão desse zilhão de aranhas que não estavam no hotel. Gente, vocês são da BBC. Faltou, tipo... Pega os repórteres que fazem o Jornal Nacional da BBC, né? Pô, ia ficar maneiraço. De verdade, porque a gente tem ali, tipo... Da mesma forma que uma cena de 5 segundos em Arachnids, do jornal falando, aranhas são contidas por ação da Unity. Que lá em Arachnids do UK. Pô, ia ser foda. Ser uma ceninha de 10 segundos aqui das pessoas na Terra vendo o céu ficando vermelho. Pois é. Isso ia dar um tempero a mais no episódio, entendeu? Com certeza. Não, você tá realmente dentro da cronologia do episódio, sim. Enquanto isso tá acontendo, os meninos estão resgatando a tripulação e já levando eles pro cara levar pra nave dele. Porque nessa hora o Tim Shaw e a doutora já separou. Já. E a doutora tá com a Yas, que é quando rola esse negócio. E elas duas juntas, isso eu achei muito bacana. Essa hora a Yas teve um destaquezinho dela. Teve. Que não foi a doutora sozinha que se ligou e não foi a Yas sozinha que se ligou. A ação delas duas em conjunto fez com que elas sacassem que o negocinho, né, o inibidor que elas usam na cabeça poderia ser usado pra parar
o menino lá o Lux de fazer essa porra toda. De fazer tudo isso, pois é. Podia, tipo, desligar um pouco o motor deles na arma do juízo final aí. Isso, exatamente. Vamos usar o nosso neurotransmissor pra inibir esse sinal e cada uma tira os delas pra dar um pra cada um deles. Elas sentem ali um abalo, né? A cabeça fica meio zoada, mas nada tão perigoso assim. Aliás, uma crítica. Eu achei que elas deveriam ter sentido mais, eu achei que poderia ter dado uma consequência maior. Mas sabe como eu entendi isso aí? Toda a energia da Facility estava sendo usada pro lance do planeta. Tá. Entendeu? Tá então, bom. assim, elas sentem um pouquinho, mas a maioria da energia estava sendo gasta nisso. Então, tudo bem. Bom. Eu relevei, assim, eu acho que não tinha por que ter esse problema nessa cena, se ali já tinha resolução. Tanto que até poderia ter uma causa pior se ela tivesse ficado mais tempo sem. Mas a doutora, ela usa só assim, pra parar o sinal deles. E depois, ela até fala, você pode me devolver porque eu tô com dor de cabeça? Ela pega a bota de volta, entendeu? Pois é. Enquanto isso, os meninos liberaram a tripulação, o cara já tá levando eles de volta pra nave. E é isso sobre esse personagem, né? Ele não aparece mais, então, acabou. E aí é um problema, porque você vê que o Paul Track, né? Poderia ser qualquer ator, né, cara? Pois é. De novo, não que existam atores mais importantes que outros atores, mas o lance você pega um cara que ele já tá estabelecido aí numa franquia grande, importante. E você usa ele como... Tudo bem que ele apareceu um pouco só na primeira temporada. Mas pera lá. Mas ele é o Robert Baratheon, né? A primeira não apareceu na segunda, não? Foi na primeira. Só na primeira? Não lembro se ele tava na segunda também. Acho que ele morre que é só na primeira. Acho que ele morre na primeira, sim. Enfim, não interessa. O lance tipo, ele é um cara, ele é um chamariz grande. Eu acredito que muita gente foi ver esse episódio por conta dele. Pessoas que não estão no meio do É o efeito Maisie Williams, gente. Exatamente. Quando a Maisie Williams... Exato. Nossa, Dr. Who. Mas você não usa ele como a Maisie Williams foi usada. Você usa ele, tipo... Tudo bem que... Aí é foda, porque você vai pensar... Sei lá, o episódio lá dos Ice Warriors, que tem lá da Guerra Fria, o Cold War. Tem o carinha lá o Onion Knight. Isso. Do Game of Thrones. E ele faz uma coisa assim, ele é um papel menor. Mas esse tá menor ainda. Nossa, tá muito menor. E o Baratheon era um dos personagens grandes de Game of Thrones. É que eu gosto dele, eu acho o ator maneiro, cara. Então, assim, é um pouco complicado, porque alguém também mencionou que o cara do The Ghost Monument... Alguém quem? A internet? A internet mencionou, várias pessoas da internet lá do UK mencionaram que o cara que faz o dono dos jogos do The Ghost Monument, ele é um ator grandão. E o papel dele também ficou pequeno. Mas mesmo assim, eu senti que foi mais proeminente do que esse. Eu achei que se fosse qualquer outro ator podiam ter dado oportunidade para um ator mais novato. Porque é um papel tão qualquer coisa, e guardar um papel mais bacana para ele. Pro Baratheon. Ia ser maravilhoso. Esse é um cara que, se um dia aí porventura viesse a ser o doutor, eu ia achar maneiro. Que eu sou do time que eu quero um doutor gordinho. Não, é porque assim... Que o Colin Baker apareceu antes também. Sim, é verdade. São coisas que a gente vai riscando da lista, né? Eu gosto de... A gente já teve, né, uma doutora, que era uma coisa que estava riscada da lista, mas eu ainda sinto falta de... Um cara mais velho também, né? O Capaldi. Que foi o Capaldi, né? Que se bem que começou com o mais velho, então em tese essa lista já estava riscada mas no começo. Mas na Moderna ele foi o primeiro mais velho. Exato. Mas eu ainda quero um ator negro ou uma atriz negra. Por favor! E um ator ou uma atriz gordinha. Tandy Newton, beijos. Tandy Newton seria do negro. Sim. Mas eu sou um partidário aí que quer o Rob Coltrane pra doutor um dia. Nossa, seria um sonho. Mas eu coloco o Baratheon nessa grupo lista também. Nossa, mas sem dúvida... Pois é um cara que tem peso pra ser o doutor e ele foi renegado a um papel... Pequeno, diminuto, né? Super ali, né? Não existe demérito em papéis pequenos, mas eu queria ter visto ele com mais destaque. E já que a gente tá falando do Paul Track, a dublagem do Paul Track também ficou um pouquinho a desejar, mas aí tudo bem. A voz que a gente achou que não combinou tanto, mas em relação à tradução... não combinou com o personagem, mas né? em relação Achei à muito tradução, velha, mas fora isso... Foi ok. Não, a tradução tá ok. Desde que o The Kitchen corrigiu as paradas, não tem muito o que se reclamar, não. Sim. Tirando o lance verdade. o doutor na doutora. Pois é. Mas tudo bem. Pois é. Essa hora também que o Graham vai explodir os robôs e ele fala aquela frase lá do... Isso é muito maneiro, porque a gente tem ali... Mais uma mostra de melhor companhia. A gente tem um maravilhoso personagem aí. Uma das coisas que rege a cultura pop hoje em dia, que é John McClane. Você
menina juvenil, aí talvez você não, que é muito novo, às vezes não conseguiu ver porque não passa mais na TV com tanta frequência. Pois é. Não viu Duro de Matar. Em Duro de Matar Na verdade, eles não vêm citar na TV, só se tá na Netflix. Pois é, eu não sei se Duro de Matar na Netflix. Eu tenho os DVDs, mas enfim. Lá o primeiro de Duro de Matar, a gente tem ali John McClane, interpretado pelo nosso querido amigo Bruce Willis. Maravilhoso. Né? Um episódio pra ser visto, um filme pra ser visto no Natal, porque eles passam no Natal. É verdade, né? Filme de Natal, já fica a dica, tá próximo. Exato, um filme que tem ali Severo Snape fazendo vilão. Gente, Alan Rickman fazendo Hans Gruber, o vilão desse filme maravilhoso. E em dado momento a gente tem John McClane falando a célebre frase Yippee-ki-yay, motherfucker, que o Graham muito bem faz a referência sem o motherfucker. Ele só tem ali o negocinho de explodir, ele fala Yippee-ki-yay, robots, ou Little Robots, não, e explode. Entendeu? Cara, essa cena, eu juro por Deus, eu tive um faniquismo ali na hora, que nem quando ele falou do Tarantino. Mas é o que eu ia falar, né? Que o curso do Tarantino também tem motherfucker pra caramba, né? Você vê que o Graham é um cara soltão. Mas ele é um cara educado, ele não vai falar motherfucker. É uma série familiar, afinal das contas. Mas ele explode geral com uma frase de John McClane e isso eu fiquei muito feliz, cara. Pois é. Se duvidar, isso é coisa do próprio Bradley Walsh. Com certeza, com certeza. Eu acho também, enfim, super. Mas é nessa cena também, nesse pedacinho, que a gente vê, porque o Ryan, ele tá ajudando ali a levar as pessoas pra fora junto com o Paul Track. E ele fala, vambora, Graham. Aí o Graham fala, não, pode ir lá, vai lá. Eu vou resolver um negócio aqui. Aí ele fala, não, vamos embora. Aí ele, pode ir, eu vou fazer uma parada aqui. O Ryan sabe que ele vai querer matar o Tim Shaw. Mas ele vai. E ele vai e ele fica o tempo todo, vem logo, Graham, não fica Onde é que você tá? Onde é que você tá? E quando ele já tá lá ele fora. Tá lá fora, né? E aí a gente vê o Tim Shaw chegando e essa cena é foda, porque o Graham, ele tá com a arma na mão, gente. E ele só fala assim, Ryan, me desculpa. E engatilha a arma. E a gente tem esse diálogo entre eles dois, muito entre o Tim Shaw e o Graham, que ele fala assim, você matou minha mulher e desde aquele dia eu jurei que eu ia te matar pra vingar a morte dela e não sei o quê. Aí o Tim Shaw fala, mas mesmo com toda essa vingança que você tem, que você quer jogar em cima de mim, você tá hesitando. Você não consegue fazer. Pois é. E aí nessa hora, o Ryan, ele larga o pessoal lá fora e vai à ajuda do Graham pra tentar trazer o Graham de volta. Não é ajudar a matar, é ajudar a fazer ele não fazer isso. Isso. E é nessa hora que ele chega, ele fala assim, né? Não, eu sou um homem bom, né? Não, que é muito bom porque assim, ele fala, né? Eu gostei dessa frase. Ele consegue trazer o Graham de volta, né? Só que é na hora que ele entra... O Graham tá num dilema moral foda. Ele vai atirar, não vai atirar, e aí ele atira no pé do Tim Shaw. E o Tim Shaw fica, meu Deus, ele fica meio desnorteado. Quando o Ryan chega, ele fala... O que você fez, pelo amor de Deus? Aí ele, não, foi só no pé só. Foi só pra ele calar a boca, ele não calava a boca. Não ficou pra doutora, não. Ela vai brigar comigo. Vai ficar brava. Ela vai ficar brava, não conta, não. Aí é muito bom porque você vê que ele conseguiu ali... Ele não matou o cara. Superar a raiva que ele sente pelo Tim Shaw. Eu vou além. Eu acho que talvez esse tiro tenha sido até meio sem querer. Meu Deus, será? Não, porque assim, ele, na hora, ele ia fazer, ele tinha tudo pra fazer, e ele não fez. E aí, quando ele abaixou a arma, ele atira e pega no pé. Entendi. Ou ele mirou, assim, do tipo, eu não vou te matar, mas isso aqui é o alerta. Eu acho que é mais isso, tipo, não, beleza, pra matar não, mas eu preciso fazer alguma coisa. Dobby não queria matar, só queria ferir permanentemente. Eu só preciso de um closure, eu só preciso sentir que eu fiz alguma coisa pra vingar a morte dela. É o tiro no joelho, não é pra matar, é pra alejar. E com isso é bom, porque eles conseguem condenar o Tim Shaw a um destino pior que a morte. Então, essa hora é maneira, porque assim, o Tim Shaw cai e aí os dois vão... Tem coisas piores que a morte. Os dois vão pra cima dele, né, com as armas, e o Tim Shaw fica meio... Ele não tem o que fazer ali, né? Inclusive, o jeito que a câmera pega lembra muito um trunk shot do Tarantino, né? Sim. Que o Tarantino tem esse trope da sua dele, que é cenas vistas de baixo pra cima. Isso. Geralmente com as pessoas que estão em cima numa posição de poder, geralmente é numa mala. E é o que a gente vê aqui com o Graham, o Ryan e o Tim Shaw. E aí a gente corta pra essa cena que eles estão prendendo o Tim Shaw nessa câmara de êxtase e eles falam: agora você vai ter o destino que você fez essas pessoas ter por esse tempo todo. Pois é. Você vai ficar aí preso pra sempre, condenado a viver pra sempre nesse nada. E durante esse tempo vai ter um nome que vai ter que ficar, que é bom você se lembrar toda vez. Grace. Então assim, eles condenaram o cara a ficar preso ali pra sempre, pensando na mulher que ele matou, e gerou
esses caras que prenderam ele. Pois é. É tipo assim, sempre que ele lembrar do nome Grace, ele vai lembrar que ele matou essa mulher e que o fato de ele ter matado essa mulher fez com que 2 caras que ele achava que não era nada, que eram só 2 humanos de merda, prenderam ele e ele tá preso lá. Isso, conseguiram fazer a justiça. O lance, o dilema de Davi e Golias total, cara. São 2 caras que não... É o cara que não é nada que vence o gigante, cara. É maravilhoso, é muito maneiro, né? Isso, assim, muito eu achei um arco de redenção incrível. Enquanto isso, a doutora tá lá tentando salvar os Uks, tadinhos, tentando parar todo esse processo de tirar os planetas dos cristais e tudo mais. Porque a gente descobre que essa energia que tava prendendo os planetas ali, ela já tá meio qualquer coisa. E os planetas, eles não estão ali naturalmente, né? Eles estão presos. E eles foram forçados a ficarem condensados. Exato. Eles estão tentando sair dali e por conta disso, é o que ela fala, se esses planetas... Imagina, eu tô dentro de um planeta. Não tem Se um planeta crescer aqui dentro, ferrou. Acabou. Imagina todos esses. Não tem o que fazer. Né? E aí, né, a doutora fala, beleza, o Tinchol tem esse templo. Mas eu tenho meu monumento fantasma. Exatamente. E aí, olha, gente, Ghost Monument. Olha, eu já falei de Ghost Monument 5 vezes nesse episódio. E aí, não, tudo bem. Mas tudo bem. Ela falou no episódio mesmo, né? E aí ela usa a Sonic pra trazer a TARDIS, né? Ela entra na TARDIS, dá 2 palmadinhas pra acender a luz. Ou seja, a TARDIS sem Clapper. Isso. Você lembra do Clapper? Hoje em dia não tem mais, mas... Hoje em dia é o Google Home. Ok, Google, turn lights on, né? Exatamente. Mas antigamente tinha um negócio que você ligava a luz de casa com clapper. Que você batia a palma e ligava. Eu acho chique, eu acho coisa de rico. A casa do Bill Gates, né, cara? Não, a casa do futuro. A casa do futuro casa do futuro. Não, a casa do Bill Gates tem. Tem clapper mesmo? Tem. É foda eu já vi em alguma matéria aí que na casa dele tem isso. Não, mas a casa do Bill Gates hoje deve ter o Google, né? Ah, sim. Não, isso faz muito tempo. Foi tipo anos 90, entendeu? Não, porque é louco, porque a gente tem o... Você imagina uma festa de aniversário dentro da TARDIS, que merda. Nossa, fica a luz apaga, a luz acesa. Pelo amor, mas esse é o... é o efeito, Entendi. Aí ela tá lá, ela fala, Ux, vem aqui dentro, tem que fazer uma parada. Aí ela fala assim, olha, talvez vocês não entendam muito bem o conceito. Aí o cara fala assim, é dimensionalmente transcendental. Que ela já tá tão acostumada as pessoas ficarem pasmas quando entram. É maior por dentro. Ela, olha, talvez você não entenda, talvez seja demais pra vocês. E eles, tá bom, é só isso. Ele fala, é maior por dentro, em outras palavras. Não, mas é de um jeito que não é com espanto. Não. É tipo, legal, é dimensionamento transcendental. Beleza, bacana. ok, legal. Entendi. É tipo assim, você entra numa sala, legal, é uma sala, tem móveis. É tipo isso. Legal, essa sala é branca, beleza. Sabe, tipo. E o que a doutora tá tentando fazer é o seguinte, ela vai usar, aí ela fala, né, olha, se funcionou com o relógio da sua avó, vai funcionar aqui também. Com a energia deles. O que ela quer fazer? Ela quer pegar a energia de cada planeta e mandar eles de volta para os lugares reais, de onde eles surgiram, para eles não explodirem. De onde eles vieram. De onde eles são, de onde eles deveriam estar, nas suas órbitas, bonitinho, sem explodir ali dentro com eles, né? E aí ela quer teletransportar 5 planetas. Exato. E aí ela fala, você acha que a TARDIS consegue fazer isso? Você consegue fazer isso com a TARDIS? Aí ela fala, olha, com essa TARDIS eu já consegui mover um planeta. Isso. Né? E aí é justamente ali o Journey's End. É o Journey's End, que é o que tem o Davros, não é? Exatamente. Então, que é o que tem o mãozinho e tudo mais. Que a gente vê que a TARDIS guincha a Terra de volta pro lugar. Que a gente sabe que o Davros tirou e tudo mais. E ela fala também que ela fala, eu já fiz o Slytherin voltar a ser um ovo. Que é justamente... Ali o Bom Talk que a gente um dia desse. Acabou de revisar esse episódio. Olha que time maravilhoso. A gente tem um time maravilhoso, cara. Aqui tá até quando a gente não tá planejando, o time vem. Não foi nada planejado. Imagina, a gente sabia que ia ter essa fala aí. É muito maneiro porque é uma referência direta à era do Eccleston e do Tennant, né, cara? Pois é, muito legal. E outra coisa que eu achei legal, que na hora que ela tá teletransportando os planetas, quem faz esse movimento, visualmente falando, os efeitos especiais, é a luz da TARDIS em cima, né? Sim, a lanterninha. Sim, a lâmpada nunca tinha sido usado pra propósito nenhum, senão ser uma lâmpada, né? E ficou mais bonito, tipo, umas luzes azuis, assim. A gente, quando anunciaram a TARDIS nova, uma das coisas que a Thaís reparou primeiro foi que a lâmpada luzinha, tinha ficado azul. Isso. E eu achei muito legal, tipo, de novo, a gente já viu partes da TARDIS serem usadas pra coisas, por exemplo, a portinha do Put Open, o telefone já foi usado para um negócio. Né? A gente já muito legal isso. Pois é, e daqui a pouco teve a lâmpada, tipo, a luz, a doutora canalizou. É como se ela tivesse usado a energia de teletransporte da TARDIS, canalizada num raio que sai pela lâmpada, bate em cada um dos cristais e
e transporta eles com barulho de tardes pro lugar que eles deveriam estar. Eles crescem e voltam do normal. Isso, é muito maneiro. É muito legal. Eu gosto muito da solução, né, que eles fazem e achei muito bacana. Do jeito com que a solução é mostrada pra gente. Não, né? é muito bacana mesmo, né? Sim. Depois eles já estão... Esse é o ato final. Acabou, já. né? Eles voltam ali pra nave do Paul Track. Rola a despedida. Os Zux selam o lugar que era o santuário, então não tem como sair nem como entrar. Mas eu vou falar, tudo bem, tá selado, o Tinchó tá lá. Deus sabe como eles selaram, mas selaram. Quando eles materializam coisas, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles são uma raça que não tem limite, virtualmente falando. Eles podem fazer o que eles quiserem. Isso. Mas uma coisa que fica assim pra mim o Tinchó tá vivo lá dentro. Tá lá. O negócio selado. A gente sabe que tem como escapar. Imagina o nível da vingança desse ser. Imagina que daqui a 2 temporadas esse bicho volta com o diabo no corpo. Vai entendeu? vir com todos os demônios cara. Nossa Senhora, né? E aí, mas isso é problema pra frente também. Mas a questão ele não morreu. É que nem Dalek, sempre volta. Volta, Tibno! Volta com os Dalek! Volta com os Dalek, o povo quer. Então, aí nessa hora é legal, porque a mulher Ux, ela fala assim, não, a gente tem que ficar aqui. E o cara fala é oferecido assim, pra eles a viagem, né? O Paul Track fala assim... Ele fala, vocês não querem ir junto? Não, ele fala, você vem com a gente, vocês vão dormir no chão, você vai ter que dormir no chão só. E aí o menino fala, Não, na verdade o menino que fala, não, eu quero ir com vocês. Sim, ele expressa, né? Sim, aí ele fala, tudo bem, mas vocês vontade. têm que dormir no chão porque não tem espaço. Aí ele fala, olha, a gente já fez um monte de coisa, fez não sei o quê. Dormir no chão é o mínimo dos problemas. Eu já andei por centenas de anos nesse planeta, ele fala. E aí tem de novo aquele lance que é meio, entre aspas, o choque de geração ali entre os Zux, que ela fala, não, a gente não tem. Esse não é o nosso lugar dever aqui. Perante o que o verdadeiro criador quer. Né, que a gente já descobre que eles já aceitaram que o Tinchó é falso. Né? A gente não falou muito, né? A mulher Ux, a senhora, ela passa por um arco, assim, principalmente nessa hora que do neurotransmissor e que a doutora traz à tarde. Infelizmente, essa mulher ela está dominada por essa mentira desse Deus falso. E a doutora o tempo todo precisa convencer e mostrar pra ela que ela tá errada, que ela foi enganada, que, esse cara não é o criador, que a vontade verdadeira do criador é outra, que esse cara não é o criador o criador é uma coisa completamente diferente do que ela acha que é. Isso é muito legal, porque isso é muito atual, isso é muito o que tá acontecendo agora no mundo, entendeu? E a doutora ali o tempo todo, falsos profetas, né? Falsas pessoas que trazem a solução mágica pra tudo. Pois é. E a doutora fala, olha, não, desculpa, a coisa na qual você acredita, ela não é de verdade. Não, e ela a mulher tá te usando pra fazer o mal, tá né? te usando, tá usando seu poder. Você é um ser incrível, você é um ser único na galáxia e você precisa perceber que você tá sendo usado, que seu poder tá sendo usado pro mal, pra uma coisa ruim. E a mulher, ela tem uma resistência. Ela tem uma coisa do tipo... Nossa, mas eu acreditei nisso por tanto tempo. Como é que eu simplesmente vou virar as caras pro Deus, que é uma coisa que eu acredito? Por mais de 3.000 anos, né? Gente, desculpa, é complicado sim. É uma coisa que ela resiste e a doutora insiste porque ela sabe que é importante. Mas ela vem assim. Ela consegue, consegue. E aí ela fala, né, não, nosso lugar é aqui no planeta, nosso lugar é proteger aqui. E ele fala, não. É pelo contrário, a gente tem que sair, conhecer o universo. Pra aí a gente criar o que o universo precisa. Olha que legal! Porque tem essa força que pode literalmente criar matéria. Você é um ser único. Engenhar a realidade. Aí chega num lugar onde tem um problema e ele conserta. É o que ele fala. A gente tem que ser essa ferramenta aí do Criador real, do nosso Deus real, pra levar o bem pros lugares, cara. Exato, essa é a nossa missão. Você tá vendo que essa é a nossa missão? A gente tem esse poder. Vamos lá, vamos usar o nosso dom? Pra fazer o bem? Sim. Porra. E aí tem o discursinho ali final da Jory que eu vou te falar porque você gostou bastante. Eu gostei muito, né? A gente sabe que a Jory brilha muito, né? A Jory ela tá vindo depois do cara do doutor do discurso. Pois né? Mas ela não tá. Ela ainda não chegou no nível de discurso do Capaldi, mas ela também não tá tão longe. Ela tá calçando bem esse sapato, pois né, cara? E ela fala assim, né? Mantenham a fé, viajem com esperança, porque o universo vai surpreender vocês. Porque eles perguntam, tá Isso bom. é pra vida, gente. Sim, olha só. Eles perguntam pro doutor, e aí? E você vai fazer o que agora? Aí a doutora fala, não sei. A gente vai sair por aí, vendo o que precisa ser feito,
e tentando sempre fazer o melhor. É basicamente isso. Eu não sei pra onde eu vou agora, né? Tipo, aonde a Tardes me levar. Cara. Tardes leva eu. Olha aí. Zeca Pagodinho em Avenida Colos. Mas é isso, né? E essa coisa de mantenha a fé, viagem com esperança. É pra vida. É pra vida mesmo. É, né? Doctor Who, é o que a gente sempre fala. O Doctor Who ele é um transporte aí de coisas da vida na forma de uma série, né? Super. Tem várias coisas que a gente pode levar pro nosso dia a dia. Isso. Que a gente aprende ali dessa forma lúdica, dentro de um sci-fi, numa aventura completamente maluca, mas a gente consegue pincelar lições para levar. Lições. E essa frase é muito assim, né, cara? Tenha fé, não necessariamente numa força de um criador, num Deus, nem nada. Não. Tenha fé em você mesmo, né, cara? Tenha fé Principalmente. Tenha fé no que você acredita, contando que isso faça o bem pros outros. Exatamente, bem por aí mesmo. É muito bacana. E aí acabou a temporada. Acabou a temporada e, cara, é engraçado, é esquisito, né? Porque a gente não teve, há muito tempo a gente não tem um finale de um episódio só. E como eu falei no começo do podcast, esse finale foi diferente. Ele não foi ruim, mas ele não teve um jeitão de finale. Ele teve cheirinho de finale. Ele poderia ter sido um episódio no meio da temporada que não faria diferença. Sabe o que parece? Que essa temporada, foram vários episódios que poderiam estar no meio da temporada, tirando o Woman Who Felt Worth, pois né? Todos poderiam ser qualquer episódio. E esse foi assim, tipo, ele não teve cheiro de finale, ele não teve gosto de finale. Ele foi o finale só porque foi. Mas ele poderia ter tido outra coisa. Ele podia ser maior. O episódio número 6. E não faria diferença ou 8, nenhuma. Ou 9, ou 10 de 13. Não, 2 não. Mas sim, exatamente. Só uma coisa que eu queria falar. A gente assistiu no Crackle, é claro. Mas não teve o trailer do Next Time no Crackle. Sim, o que levanta aí uma certa dúvida. E, de novo, a gente vai... Por conta da correria da Comic Con, a gente não conseguiu parar pra conversar com eles essa semana ainda. Mas... a gente vai levar essa pergunta pra eles se rolou alguma coisa em relação aos direitos. Pois é, porque, por exemplo, especial de Ano Novo. Exato. Que, aliás, saiu o título que é o Resolution. Exato. A gente sabe muito bem que a temporada, na verdade, começa com os especiais de final de ano, né? Ali de festa, né? Nesse caso vai ser no começo de ano, mas o lance é, tipo... Essa temporada não começou com o Woman Who Felt Worth, ela começou com Twice Upon a Time. Exatamente. É por isso que o Crackle tem o direito do Exatamente. Twice. Ele é o episódio temporada 11, episódio 0. E o Resolution é o 12-0. Exato. E aí a gente levanta aí a questão na nossa cabeça de, será que o Crackle ainda não tem o direito à 12ª temporada e por isso não pôde passar o trailer do Next Time no episódio? Porque até então ele teve. Pois é. Mas isso é uma dúvida aí que... Talvez até quando a gente postar esse podcast já tenha a resposta. Tomara que sim, tomara que sim. A gente vai conversar com ele direitinho. Com certeza. Pra ter certeza aí se teremos a 12ª temporada com uma casa oficial aqui no Brasil. Eu acredito que sim. Estamos torcendo pra que sim, renova esse contrato, renova Crackle. Renova porque a gente sabe que, né, eles estão aprendendo ainda a mexer com o Doctor Who. Teve seus altos e baixos, mas é sempre válido ter sempre Doctor aprendizado, Who em uma casa oficial aqui no Brasil. Importantíssimo para quem é fã. De fato. Pois bem, o que também é importantíssimo para quem é fã, em especial fã tanto da série quanto do DWRcast, é saber as nossas notas pro episódio, nesse episódio que é o finale, esse finale diferentão. Então, Thaís, de Hartnell a Whittaker, qual a sua nota para The Battle of Ranscore Avenue Colos? Vai ser Avenue pra mim pra sempre. Tá bom. Por favor, manda ver. Vamos lá. É difícil, porque a gente sempre guarda a nota maior e máxima pros finais, né? A gente fica assim, não vou dar muito não, vou usar... É tipo quando a gente guarda os adesivos do caderno. Sim. Vou usar o adesivo só quando for importante. Aí o que acontece? O adesivo fica lá pra sempre. Ou quando a gente tem 32 GB de espaço no Switch e a gente não quer comprar jogo online pra não encher, e aí fica lá só com um save, ou mas quando a gente guarda a cerâmica bonita só pro Natal, é isso. Não tem só de Natal, a cerâmica bonita do Ano Novo agora. Não, eu tô falando... pro Ano Novo, lógico. E aí, assim, a questão é... A gente eu queria muito dar um Whittaker pra esse episódio. A gente tava esperando... Eu queria chegar aqui e dar curador. Nossa, sim, queria ser... Caralho, sem dúvida, no brainer. Não vou conseguir dar a nota Whittaker pra esse episódio. Não vai dar, Moisés. Foi um episódio ruim? Não foi um episódio ruim. Vou dar uma nota 11. Matt Smith. Ok. Tá? 11 de 13. Sim. Né? Porque por conta de muitas coisas que a gente já falou, mas vamos lá. Oportunidades
perdidas, né? Oportunidades desperdiçadas. A gente tem aí um grande finale de uma temporada de 10 episódios, que já é uma temporada mais curta. E a gente não teve um two-parter, mas não tem problema não ser two-parter. Se for bem trabalhado. Se for bem trabalhado, gente, histórias de 20 minutos podem emocionar mais do que um filme de 2 horas, né? Isso não é o que eu tô botando em questão aqui. Mas é que assim, existe uma expectativa muito grande pra quando é finale. E eu não senti essa expectativa sendo criada pela BBC, pela temporada e pelo time de produção. Você quer um exemplo? O que eu tô querendo dizer com isso? Quando chegou na semana passada e acabou o episódio 9, era pra eu estar explodindo de vontade de ver o último. Tipo, meu Deus, eu preciso ver o último episódio! Vou dormir uma semana inteira. Não, tipo assim, meu Deus, eu vou ter que esperar 7 dias! Porque essa era a sensação que a gente sentia nas outras temporadas. Caraca, eu lembro que na 10ª a gente tava assim. Entendeu? Era uma coisa assim, não! Entendeu? O Twitter parava, dessa né? vez, eu vou ter que confessar uma coisa pra vocês. Eu esqueci que tinha o finale. Porque como a gente tava Dados os momentos da semana, tipo assim, veio a CCXP também pra piorar um pouquinho a situação. Aí minha cabeça tava na CCXP, tipo, domingo é o dia do encontrão na CCXP. Em nenhum momento eu lembrei que enquanto tava rolando o encontrão, também ia estar rolando o final. Tipo, isso nem passou na minha cabeça. E por que não passou na minha cabeça? Porque não foi tão remarkable. Porque não criou a expectativa. Vamos falar de plot. Isso é que essa coisa da expectativa conta pra nota. Vamos falar do plot. Como a gente falou, Graham e Ryan foram as estrelas da temporada. Graham e Ryan foram as estrelas da temporada. E o Graham mais do que o Ryan até. Assim, alguém falou e a verdade é que assim, se o Ryan e a Yas saíssem agora e ficasse só o Graham, o pessoal não ia ligar. Eu acho que o pessoal ia ligar porque a Yas não teve o desenvolvimento esperado na temporada. Mas eu vou te falar, em especial porque a gente já teve o desfecho, a gente finalmente conseguiu ver o Ryan fechando o ciclo de agora eu aceito ele como meu avô. Isso. Que, tipo, ele não precisa, em tese, entre milhões de aspas, ele não precisa mais estar aqui. Porque, tipo, ele já fez o que ele tinha que fazer, que era aceitar o Graham. Agora ele pode voltar pra Sheffield e o Graham continua viajando com a doutora. Pois é, poderia ser isso, ou até poderia ser assim. Ah, beleza, o time não poderia ter feito uma temporada 11 só com os dois. Esquece Yas, finge que ela nem existe. E a próxima temporada eles saem, porque eles já tiveram o arco dele, e entra Yas. Porque aí você consegue dar um destaque pleno pra ela, pra personagem. Vou além. Ela podia estar nessa temporada só nos episódios dela, tipo Demons of the Punjab e aí depois Arachnid, a doutora e some. Ela é só esporádica. E aí na próxima temporada ela passa a ser fixa. Pois é. Oportunidade perdida número 1. Oportunidade perdida número 2. A gente tem um ator de Game of Thrones. Meu Deus do céu. Game of Thrones é enorme, é incrível. Quando a Maisie Williams entrou em Doctor Who, ela foi uma puta personagem importante pra 9ª temporada, cara. Ela fez parte do arco do híbrido. Ela foi a menina que viveu. Ela foi a Mi. Tipo, ela teve um arco tão desenvolvido. E aqui a gente tem um ator da mesma série, que tem o mesmo peso. E nada. Menos, né? Que ele não durou tanto quanto ela, mas sim. Não, ele é o Baratheon, cara. Ele é o cara de Game of Thrones e, tipo, nada. Assim, tipo, é um personagem que não tem destaque nenhum, que podia ser interpretado por qualquer outro ator e isso é muito triste. Mas isso diminui a nota pra você? Então, isso faz parte do fato da nota ser 11. O geral. Tá. Diminui a nota, porque quando a gente tem um ator convidado, a gente tem expectativas altas. E assim, foi legal ele ter colocado referências de alguns poucos episódios. Mas foi como você falou, parece que foi só pra constar, sabe? Tipo, beleza, vou colocar uma coisa aqui, outra ali. Então, é isso, cara. Fica essa sensação de... Não é bem um finale. Eu acho que essa é a justificativa. Não é bem um finale. A sensação é um finale. Ponto. Né? Sim, concordo. Não é o melhor de todos. Sim. Acho que é isso. Agora eu quero saber de você, Fred Pavão, a sua nota, que eu tô curiosa. Porque a gente não fala as notas um pro outro, a gente só fica sabendo na hora. De fato. Pra The Battle of Ranscore Avenue Colors. Então, é engraçado. Uma coisa que marcou os DWRcast de review dessa temporada é que foi a temporada que mais as nossas notas bateram. Porque eu também vou dar o Matt Smith. Próximos. Não, ficaram iguais. Olha aí. Eu também vou dar o Matt Smith, porque eu acho assim, se esse fosse realmente
só um episódio qualquer da temporada, vamos supor que essa temporada tivesse 13 episódios, como deveria ter, até porque o time não tá roubando nosso tempo. Verdade. Se ele fosse um episódio 10 de uma temporada de 13, a nota dele seria até maior, porque ele é um episódio maneiro. Mas ele não é um finale maneiro. Isso. Ele é um bom episódio, mas não é um bom finale. Foi o que eu falei, é um finale diferente, porque eu não detestei o episódio, mas o fato dele ser o finale, tudo bem, eu entendo que é o lance do fim do Tim Shaw, mas o jeito que foi, não tem jeito de finale. É como se fosse assim, eu entrei no restaurante, eu pedi a entrada, aí ele me veio a salada, veio um monte de coisa, aí... Beleza, garçom, ô campeão, ô major. Grande, querido. Pode trazer o prato principal. Aí ele vem e te traz uma salada maior. É isso. Eu não quero, caralho. Eu quero... Cadê o meu bife? Cadê meu arroz? Feijão. Cadê meu arroz, meu bife e minha batata sauté? Eu não quero mais salada, entendeu? Exatamente. Salada é gostoso? É gostoso. Mas eu já comi 9 saladas. Isso. O 10º não é pra ser uma salada maior, entendeu? Pois é. Inclusive... Por mais que tenha crouton, entendeu? A gente teve episódios mais fortes, né? Exato, do cara. Do que o finale. O finale tem que ser o mais forte. Pois é. O primeiro e o último tem que ser os mais fortes. E assim, em relação aos pormenores... E, gente, isso não é nem Dr. Who, hein? Em geral, toda a série. Série, o finale é grandioso. Então assim... os pormenores, nada que eu já não tenha falado nesse review inteiro, ou que a Thaís já não tenha falado na nota dela, porque eu concordo em gênero, número e grau. Sim, cara, Graham e Ryan são um ponto mais alto, incluindo sem dúvidas, o ponto final de toda essa trama deles, que é o fist bump, que o Graham finalmente consegue, cara. É muito bom. Cara, bonitinho. Foi bonito ver a evolução desses dois enquanto avô e neto. Eu acho importante, em especial numa série, que a gente vê, como foi o caso aí do e-mail que a gente leu hoje, que é pra família. Claro! Que é pra juntar famílias. Pois é. Né? E legal, mais ainda vindo de 2 personagens masculinos, né, cara? Sim, cara, não existe problema em demonstrar afeto enquanto você é homem. Faça, por favor. Bacana. Né? Então, assim, é aquilo, cara. Eu vim lá desde o começo da temporada querendo chegar no finale. Vocês sabem, eu falei, dá um curador. Eu queria gastar o meu curador aqui, tipo, eu queria estar arrancando os cabelos pra ver. Mas, infelizmente, é só o Matt Smith. Não é uma nota baixa, é uma nota até bem alta. Mas, pra um finale, cara, eu queria estar dando bem mais. Com certeza. Eu acho que esse é o gosto também. Que fica no final. Gosto de salada quando eu queria comer bife, basicamente. Fazer o quê? Fazer o quê? Perguntar a opinião de quem tá ouvindo a gente, Thaís. Lógico! Vamos lá! Pra você mandar a sua opinião, os seus 10 centavos sobre Battle of Rascurav Colos, cara, você manda para podcast@drrubrasil.com.br. Mande a sua opinião, ela é importante, a gente quer saber o que vocês acharam, a gente já viu aí pela internet, mas a gente quer saber, em especial você que escuta a gente, o que você achou desse finale, cara. Semana que vem a gente vai ter aí um DWRcast sobre o apanhado de temporada e aí vocês vão poder falar até mais. Mas dessa vez a gente quer saber o que vocês acharam do episódio enquanto um finale. Isso aí. Isso é muito importante. O que também é muito importante é, caso você seja um usuário aí de redes sociais, você seguir a gente por onde a gente está, como é o caso do nosso Facebook, que é o facebook.com/drrubrasil. O pássaro que ele veio, ele se materializou pelos Zux. Os Zux criaram esse pássaro, que é o Twitter do Dr. Brasil. É o twitter.com/drrubrasil. E se você quiser fazer parte aí do grupo mais divertido do Telegram, que é o mensageiro mais legal de toda a internet, você entra ali em t.me/drrubrasil e entra no nosso grupo Telegram, que é um lugar muito legal, que ele é... Assim, a gente teve um encontrão na Comic Con Experience, né? Mas esse é o encontrão do dia a dia. As pessoas sempre estão ali batendo papo. É sempre legal pra você fazer amizade e manter essas amizades que você cria. Com certeza. Ali no grupo Telegram. É um lugar muito bacana. O que também é muito bacana são aqueles nossos amigos, apoiadores, que na Comic Con, vamos falar bastante da Comic Con hoje. Olha lá. A gente conheceu pessoas ao vivo. A gente teve o privilégio de conhecer. Foi demais. Sim, a gente teve o privilégio de conhecer essas pessoas que a gente lê aqui toda semana, que ajudam o DWRcast a continuar aí de vento em popa 2 vezes por semana para todos vocês. Essas pessoas são Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer,
Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. Se você... Tivemos mais um aí, uma tivemos pessoa que chegou agora quando a gente estava começando a gravar. Exatamente. Esse apoio novo. Exatamente. Então, se você quiser se tornar um desses nossos apoiadores maravilhosos que ajudam a gente a trazer esse conteúdo, né, maravilhoso para vocês toda semana, 2 vezes, é fácil, só você entrar lá em apoia.se/Dr. Brasil. Você começa a apoiar a gente, se os seus corações mandarem, a gente fica muito feliz. Nossa, a gente fica grato isso. E é uma delícia conhecer ao vivo as pessoas, Sim, gente. cara. É uma sensação ótima. Porém, você também apoia de vários outros jeitos, como a gente sempre fala. Sim, com certeza. Entre eles, o maravilhoso, querido compartilhamento, que é quando você leva o WBRcast pro seu amigo que não conhece. Exato. Ou para aquele seu amigo que nem manja, nem gosta de podcast, e ele vai começar a escutar o WBRcast e se inteirar desse mundo, como foi pessoas que a gente conheceu na Comic Con. Pois é, a menina Thaís, que a gente encontrou lá na CCXP, falou assim, olha, eu nem ouvia podcast, comecei a ouvir os de vocês e fui ouvir outros podcasts. Sim, olha cara. que bacana. Então assim, quando você compartilha o WBRcast pro seu amiguinho, cara, você pode estar fazendo ele entrar no mundo da podosfera, que é esse mundo que a gente gosta tanto, que cara. É maravilhoso. Que é essa mídia que merece ser mais valorizada aqui no Brasil. Amizades se formam no mundo da podosfera, Exato, viu, gente? Cara. Então é muito legal. Você não vai estar só compartilhando Doctor Who, que é uma coisa importante. Você vai estar compartilhando essa mídia maravilhosa que é o podcast, cara. Pois é. Pois é, cara. Gente. Então faça isso. Compartilhe tanto aí pelos seus feeds que você assina, tanto no RSS quanto no iTunes, isso, quanto no Spotify, que é essa rede social aí de som maravilhosa. Beijo, que Spotify. a gente ama. Sim. O que a gente também ama é revisar. Claro. Doctor Who, como a gente tá sempre aqui. E a gente tá devendo aí voltar pro Eccleston pra revisar o finale dele. Isso. Então na sexta-feira... Era de finales aqui, hein? Pois é. Na sexta-feira estaremos aqui de volta, finalmente, para revisar o two-parter finale da primeira temporada. Meu Deus, quantas emoções. Preparem os lencinhos. Sim, preparem os lencinhos e estejam aqui na sexta-feira. Beleza? Dessa vez você vai ter que esperar pouco, porque esse da BRCast saiu mais tarde do que normal. É verdade. Então, até daqui a pouco. Foi muito bom estar com vocês com hoje mais uma vez. E falou. Falou, tchau.